Eu odeio como você fala comigo. E como corta o cabelo. Odeio como dirige meu carro. E odeio seu desmazelo. Odeio suas enormes botas de combate. E como consegue ler minha mente. Odeio tanto isso em você. Que até me sinto doente. Odeio como você está sempre certo. E eu odeio quando você mente. Odeio quando me faz rir. Ainda mais quando me faz chorar. Odeio o fato de você não estar por perto. E o fato de não me ligar. Filho da puta. Mas eu odeio principalmente Não conseguir te odiar. nem um pouco. Nem mesmo por um segundo. Nem mesmo só por te odiar. Eu não sei como que a gente não chorou lendo esse poema. É que se o boy estivesse na tua frente, aí tu ia chorar. Teria chorado. Com certeza, daí não tem como, né? Cat não conseguiu. Cat não conseguiu, Mas a Cat gente- desabou. a É que gente o deu poema era conta. sobre ela, né? Então. É. A Cat, de que filme, Lu? Do 10 coisas que eu odeio em você, nome desse episódio, nosso segundo episódio, que está no ar. E vamos falar de quê? O que é o 10 coisas que eu odeio em você, Aline Kalai? 10 coisas que eu odeio em você. 10 coisas que eu odeio em você é um filme de 1999 que quem A ficha conhece. técnica. Que quem conhece sabe o quanto a gente ama, né? É um filme adolescente, mas que é baseado numa obra de Shakespeare, né? Né? Então, muitas camadas, muitas camadas. Esse poema, pra quem não conhece, ele é o poema que a personagem principal lê pra um cara que ela gosta, mas que tem muitos defeitos. Então, tá Hoje aí a o gente vai nosso falar episódio de dos hoje. defeitos dos boys errados, das histórias estranhas, engraçadas, cômicas, excêntricas, né? Problemáticas. Que a gente tem saudade? Não. E pra falar de tudo isso, trouxemos nossa convidada especial de hoje, que é a nossa querida Ana Paula Altoff, né? gente. Minha amiga Ana Paula, trabalhamos juntas. Ana Paula tem 28 anos, ela faz e acontece. Ela faz sucesso, ela é engraçada, ela é espontânea, ela tem Para. histórias muito boas e a gente compartilhava tanto no trabalho essas coisas, porque trabalhamos juntas, que trouxe ela pra cá pra compartilhar um pouquinho com vocês também. Eu passei um final de semana com a Ana, né? Que foi na tua despedida, Minha de, despedida de solteiro. E eu já ouvi cada história naquele final de semana. Na outra vida. Pra quem Na não outra assistiu o vida. episódio anterior, assiste, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Na outra vida que eu era casada, A que gente foi uma mulher contou da outra casada, vida. uma senhora bela, recatada e do lar, né? Eu fiz Parece uma até outra despedida... Luísa. Parece até outra Luísa, A né? gente falou disso no É. primeiro episódio. A gente falou disso. Falamos. É, outra vida, né? E aí eu era casada, eu fiz uma despedida de solteiro, e aí as duas de solteira, e as duas estavam lá. E a gente já contou umas histórias boas, né? A gente bebeu vodka no... Na tampinha? Não, gente, foi a primeira vez que eu bebi Na bala, isso, na bala balinha? de A gelatina. bala, né, a gente- Jack? Nossa, Isso, a gente manchou. A gente ficou bem A gente fez bêbada aquele balinhas dia. de vodka, foi muito bom. Eu foi falando ótimo. dos boys daquela época ali, porque não era só aquela. Não era só um, né? A listinha, né? Eu lembro de ouvir histórias muito engraçadas aquele dia. E aí hoje a Ana veio Não, trazer e aí essas tu histórias. escuta histórias engraçadas com balinhas de vodka. Elas ficam mais engraçadas Deus, pelo amor ainda, de Deus, né? me deixa aqui 5 horas, né, fazendo Não, isso. deixa o celular de lado, né? Porque Nossa. senão a gente começa aqui a mandar áudio. Não, porque tem também a coisa de tu contar a história e querer ver quem é, né? Começa a contar a história, eu quero imagens. Me Aham. dá... Gente, mas na época do 10 Coisas que eu odeio em você, não tinha isso. Mas hoje tem e é muito Hoje tem, é muito maravilhoso. Porque, lembra, ontem mesmo, eu não te encaminhei, mas eu encaminhei pra Aline, depois eu te mostro. Um boy que ressurgiu, assim, ó. Sério, Fênix. Eu não falava com ele desde janeiro, e eu já tava, tipo, cortando ele em janeiro, porque ele era bem problemático, ele era essa pessoa que, inclusive, posso até começar falando disso, assim. Eu acho que essa é uma história bem legal de contar mesmo. Nossa, eu conheci ele, ele era um cara super legal, gente boa, né? Aquela coisa do primeiro encontro, a pessoa faz de tudo por ti. Eu falei, meu bar favorito fica lá na Palhoça. E assim, ele tava na Lagoa. Então, assim, pra quem Eu não já é ia falar daqui, do preconceito com os moradores é uma da Palhoça. é uma distância gigantesca. Ele falou, não, vou lá te ver, vou lá ter esse date no bar que tu gosta. E eu falei, então tá bom, né? Então vai, né?
Então, beleza. Se for assim, eu marco. Porque a gente, antes de eu conhecer ele, de eu me encontrar com ele, ele já tinha me falado umas coisas que eu não achei legal. Porque ele me perguntou uma coisa de depilação. Lembro quando tu contou essa história. Aham. Gente. Quando eu tava, tipo, conversando, assim, paquerando, ele me fez uma pergunta, não sei o que, de depilação, e daí eu já achei todo estranho. Eu achei, nossa, eu não vou sair com esse cara nunca, né? Assim, que otário. Daí, tá, fechei o filtro, não ia sair. Aí ele insistiu. Ele insistiu? Ele insistiu, e eu era trouxa ainda, muito mais do que eu sou hoje, né? E aí não consegui dizer o não, né? Falei, não, mas ele tá tentando, ele tentou virar o jogo, entendeu? Ele contornou ali e tal, deu uma desculpinha. Tá, beleza. A gente tem uma história de audiência aqui. Olha que chique, a gente tem público, né? Público, A audiência. gente tem público. A gente tem uma história aqui de de uma menina que o cara tentou virar o jogo e não deu muito boa, não. Depois a gente vai contar. É. Mas aí eu aceitei sair com ele. Aí saí com ele, foi bem legal. Aí a gente só ficou no bar, assim, conversando. E aí, nossa, foi incrível. Ai, né, altos date, beijo, não sei o quê. Nossa, foi super legal. Aí tá, daí fui embora pra minha casinha. E ele foi embora pra casinha dele, naquele dia, né? E aí a gente continuou conversando. Não transou? Não transou. nada aconteceu naquele dia, o que era uma coisa meio rara pra mim, né? Porque naquela época todo mundo que eu saía, eu era focada, né? Eu era focada na experiência, né? De ter a experiência. Porque Mas o que aconteceu ali que não transou? Só de curiosidade. Não, porque assim, ele tava lá na Lagoa. Eu acho assim, ele não insistiu, eu também não falei nada e ficou por isso, Ele era um boy romântico. Ele era. Ele era romântico, só que ele é o romântico errado. O romântico completamente equivocado, assim, de colocar uma expectativa numa coisa que nem existe ainda. Que às vezes não é romântico, é dependente afetivo. Eu né? acho, exatamente. Eu acho que tá muito mais pra isso, assim. Eu acho que tá muito mais. Eu vou até fazer uma aproximada aqui. Eu acho que tá muito mais pra isso. Porque a terapia, né? O divã aqui que eu já vou deitar. Porque foi isso. A gente saiu daí umas 2, 3 vezes depois e ele já ficou. Não, porque ele era de São Paulo. E daí acho que agora eu botei pá demais. Ele era de São Paulo, e daí ele tava morando aqui, mas daí eu ia voltar pra São Paulo, e queria que eu fosse lá, queria que eu conhecesse a família. Falou, não, eu vou pagar passagem pra ti, tu vem, não sei o quê. Conhecer a família. Aham. Antes de sair. Não, a gente tinha saído 2, 3 vezes, e ele falava, relacionamento Mas e tal. na segunda ou na terceira já tinham transado? Já. Não, daí já. Na segunda vez já foi, assim. E era tudo muito bom, assim, com ele. Eu gostava da companhia dele. Só que aí eu comecei a perceber... Sabe aquele primeiro indício que tava lá no comentáriozinho dele, da depilação? Foi aparecendo... Red flag, né? A red flag, Vocês exatamente. conheceram no aplicativo. No aplicativo. No aplicativo. Exatamente, ele me conheceu no aplicativo. Ele queria o quê? Exclusividade no primeiro encontro? Né? Vamos com calma nessas expectativas, né? Poxa vida, também não vamos falar nome de aplicativo, porque eu quero ganhar dinheiro. Eu quero fazer uma propaganda que, olha, eu seria uma ótima... Eu acho que aplicativo de relacionamento pode patrocinar esse podcast. Eu acho que tem potencial. Eu acho que tem muito potencial, porque o que a gente vai falar de date que veio daí, filmar bom e todos os meus ruim. dates. Vou filmar todos os meus dates. Fazer um ao vivo, Eu né? vou levar uma autorização de direito de imagem no date. Isso. Olha, só que se você quer sair comigo, você precisa assinar Você tem que isso. gravar, eu vou gravar aqui Né? e tal. Quem sabe Porque, apareça na aí. verdade, o aplicativo tá pagando esse encontro. Já isso. Bom, pelo menos o aplicativo vai pagar, né? É. A comida, né? Comida de graça, Alguém gente. tem que pagar, né? Alguém tem que pagar. E aí, mas aí foi tudo legal com ele, a gente se encontrou algumas vezes e ficou nessa, só que eu via exigências dele muito esquisitas, assim, pra que a gente tava se conhecendo, né? E ele ficava muito questionando se eu tava ficando com outras pessoas. Se, sabe, assim, querendo me controlar um pouco, querendo... Que vergonha. E daí foi ficando estranho. Algumas coisas, eu não lembro exatamente alguma coisa que ele fez que eu não gostei, ou que eu fiz, tipo assim, eu saí um dia, tu foi pro pagode de novo, porque tu tá saindo muito, nossa, como tu sai, né? Eita. Assim, sabe? Querido, pelo amor de Deus, né? Como eu saio. O pai mais manda em mim, agora tu quer vir mandar. Pelo amor de Deus. Não, daí assim, foi, sabe, foi dando errado. Sabe que eu lembro Eu fui desse cortando. cara? Sabe o que eu lembro desse cara? O quê? A gente tava no aniversário, no ano passado, e aí ele te mandou uma mensagem. Eu acho que tu tinha que fazer uma trilha, alguma coisa assim. E aí ele te mandou uma mensagem meio que terminando contigo, porque tu tinha muitos amigos. Isso. Não foi? Nossa, tu Escuta sai os amigos no Instagram. Como tu sai, né? Como tu tem muitos amigos. Daí eu fiquei, gente, mas é problemático no nível o que já tá se mostrando. Agora que a gente nem namora, sabe? Que nem tem um relacionamento. No o primeiro cara já... encontro. É. Aquela... Não, e daí Sabe esse... que teve um boy que já terminou comigo porque eu tinha muitos seguidores? Eita. Insegurança, né? Não, Insegurança desculpa. total. Eu já Desculpa? Não, eu acho que é... no caso Ai, que dele... bom, né?
Que Que bom bom. que já terminou. Não, graças a Deus, né? Porra. E que cresçam os seguidores e... Esses seguidores, né? Não é um desses não, obrigada. Mas Imagina olha se só hoje que ele é teu loucura, seguidor. né? Não, ele... Imagina se hoje ele é teu seguidor. Não, ele vai ouvir com certeza. Beijo. Ele continua me seguindo, ele continua somando ali. Olha, isso então aí? maravilhoso. É isso que conta. Não sei se eu sigo ele, mas é porque ele curte às vezes meus Se stories. todo mundo que eu já saí me seguisse, olha, eu já ia ser influenciadora faz tempo. Meu Deus. Ai, Brincadeira, brincadeira. A gente ia ter que pensar no público que a gente ia fazer, porque daí o público maior, masculino, não ia poder fazer moda, não ia ser poder... meio, não meio ia ser complicado. não ia gerar um O conteúdo tinha que ser legal, diferente, conteúdo legal. Mas enfim, esse cara era assim, eu não sei porquê, eu era bem apaixonadinha por ele. Uhum. Ele, sabe, porque ele gostava muito de mim, ele mostrava assim, tipo, nossa, tu é, sabe, a pessoa que te enche o ego. Aham. E aí tu fica se sentindo muito maravilhosa, muito especial. E daí eu tava alimentando aquilo, só que eu via os problemas estavam ali claros, assim, muito claros, né? Na tua cara. Na minha Jogando cara. na tua cara. Aham. Até que ele falava coisas e eu respondia, tá bom, não sei o quê. Daí ele ficou, é só eu que vou atrás de ti, né, e tal. Daí eu falei, cara... Gente, a pessoa que vai atrás e ainda cobra que só Isso. ela vai atrás. Não, e aí ele falou daí eu parei de responder ele. Daí várias vezes ele continuou falando comigo sem eu responder. Pra mim já chega. Daí no final ele mandou, pra mim já chega, tipo, depois de várias mensagens, sabe? Pra mim já chega. Você escolheu isso, você quer escolher essa vida. Escolher essa vida. Aham. É a única Se que eu vo- tenho. Juro pra ti. Depois eu vou te mostrar prints, tá? Tipo, Tá. parece que você tá fazendo o quê da sua vida, Parece né? que eu tô largando uma família, sabe? Tô largando... Tô largando as crianças com ele e tô vivendo indo viver uma aventura. As crianças. Né? Sendo que a aventura, no final das contas, meio que Era a minha própria ele, vida. né? Não, e a minha própria Era vida só- que eu tava vivendo, né? Eram Assim, teus amigos. Nossa, e daí foi isso. Daí sumiu isso em janeiro, tá? A Aham. última conversa foi em janeiro. Aí ontem, véspera da gente gravar isso aqui, ontem, ele me manda mensagem. E Tava aí, querendo sumida? aparecer, né? Tava querendo aparecer. Beijo pra ti também. Que não fosse citar o nome, que é capaz de vir um processo. Diego, Qualquer um é Diego, pode botar o Já nome todo X, mundo nome de X, Diego. qualquer um é Diego. E aí ele veio falar, oi, tudo bem, podemos conversar? Daí eu nem ia responder. Só que aí eu tava com o Edgar, e o Edgar, coitado, eu mostrei pra ele, né? Não, Edgar é meu namorado, beijo, Edgar. Edgar pode falar o nome. Mas não me processa, se a gente, né, um dia der errado, eu tô falando dele aqui. lembra de levar o Não, ele vai contratinho. um contratinho, Aham, contratinho. Diego vai ter que passar no teu RH. O Edgar falou pra mim, não, pô, pobre do menino, responde aí, né? Eu responderia, não deixa a pessoa... Tu nem sabe o que ele quer. Às vezes ele tá no governo de transição Lula, ele quer te convidar pra participar, né? Vai vir um convite assim. Vai vir um convite, poxa. Às vezes é um Pix, que ele só quer saber teu Pix. Pra tá depositando 1 milhão. Então Imagina eu falei, se todos não. os meus ex quisessem me dar Pix. Todo mundo que eu fiquei, aquele negócio, se eu tivesse seguidores, mas se eu ganhasse Pix com as pessoas que eu fiquei, pô, Nossa, de 1 em 1 Não real, dá menina. Investe, né? Vai investindo. quem vê, passamos um rodo, né, na cidade. Criptomoedas. Investe nas criptomoedas, menina. O negócio vai ficar incrível. E aí ele veio ontem, ressurgiu, queria conversar e tal. Ele falou, falou a última vez que ele mandou mensagem, ele disse que ele ia excluir meu número. Vou excluir teu número, beleza. Ele podia estar te mandando mensagem só pra saber Oi, quem é? Oi, quem é? Não, ele falou, exclui teu Tem número. um número Aí, sabe o que aqui? ele me mandou? Ele falou, se tu não quiser conversar, tudo bem. Mas tu não sabe o trabalho que deu pra eu conseguir este número e mandar essa mensagem. Eita, com Aham. quem ele falou? Eu fiquei, gente, mas o que o menino fez? Foi levar o celular fazer um backup? Um negócio de uma tecnologia ali de Gastou investigação? dinheiro ainda. Por que Não que não sei. fez o Pix direto? De fazer o Pix, poxa vida. Não sei, daí ele Depende falou, de que mas moeda. o melhor é o seguinte, aí ele escreveu isso e falou assim, não, mas se tu não quiser conversar ou não puder, ou estiver namorando, qualquer coisa assim, só me avisa. Daí eu falei, sim, estou namorando. Aí ele falou, então tá bom, beijo. Quanto será E que foi ele isso. Quanto será que ele gastou pra... Espero que pouco, né? Espero que E pouco. porque, gente... Não, agora eu fiquei curiosa, como é que ele pegou teu número? Eu Ele não conhecia faço a algum menor amigo ideia. teu? Ou então ele só fingiu, né? Ou só mentiu pode ser, também, verdade, porque verdade. homem, né? Então a gente parte do princípio que tá mentindo. Verdade. Me passa o contato dele pra eu perguntar, porque eu fico muito Nossa, curiosa. nossa, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. Não bota esse homem na tua vida. Ele foi muito das coisas que eu odeio em você, assim, porque era um cara que não sei porquê, que nem uma amiga aqui, não sei porquê eu queria ficar com ele, que era completamente satisfazer a minha necessidade emocional ali de alguém me querendo, né? Totalmente isso. Mas A gente tem era uma errado. história, a gente tem uma história dessas, né? De uma... Tem.
de uma seguidora ali que mandou. Acho que a gente pode até... Vamos ouvir uma história da Ana primeiro. Tá. Depois Não, a gente... Tô falando dos red flag. Eu tive um namorado que foi um relacionamento bem intenso, assim. Pra vocês terem noção, enquanto a gente ficava, a gente foi vieram uns amigos, assim, tipo um amigo dos Estados Unidos, que fez um intercâmbio lá por um tempo, e uma amiga de São Paulo. Vieram aqui pra Florianópolis. Dele ou seus? Meus. Seus. Daí eu falei, E cara, você tava só ficando com esse menino? tava só ficando. Quanto tempo, mais ou menos? Não lembro, mas eu acho que era tipo, um mês. Mas tava conhecendo teus amigos, então já tava assim... Sim. É. Uhum. E daí tá. Daí a gente foi... Eu falei, vou mostrar Florianópolis pro pessoal. Fui Ai, lá. adoro. adoro. Fazer... Mostrar o sul, mostrar o norte, adoro. E daí... Ai, mostra pra mim, tem umas coisas que eu nem conheço. Ai, Tem que Bruna, se fazer junta um tour. comigo, que eu conheço vários pics. Eu sou de palhoça. Tô de capinzal. Eu sou de É de capinzal, mas já tá aqui sendo naturalizada a Capinão. palhacense. Morta, daquela... Eu fiz a minha carteira de identidade nova em Palhoça, né? Então agora... Ah, eu então acho que é. agora é nacionalidade. É, nacionalidade garantida. palhocense. Tem passaporte. Orgulho. Tava lá passeando, tava em Pântano do Sul, nunca vou esquecer. Tava lá em Pântano do Sul, tava no restaurante. Eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu pego, converso com a pessoa, faço piada e tal. E daí chegou o garçom, e eu fazendo piada com o garçom e tal, não sei o quê. Ele foi no meu ouvido e falou, tá querendo ficar com o garçom? Uhum. Gente! Eu posso só abrir um parênteses aqui nessa história, porque eu tenho uma história que é o contrário dessa. Que tu perguntou se a pessoa queria ficar com o garçom. Não, Que tu queria mesmo ficar com o garçom? que o cara de fato deu em cima da garçonete. Tu tava nesse rolê e eu, ó... Aquele Mas é porque, flerte. é que assim, tem uma diferença de tu ser legal, de tu ser gente boa. Pô, quem conhece a Não, Ana mas sabe que ela é assim, com qualquer pessoa que mas vier na frente é dela. por isso que ela eu vai falei ser que a minha assim. história era o contrário. É, tua história é o contrário, porque tu tá com um cara que é assim, com mulheres que ele tem atração, com o negócio do jogo da conquista ali, que a gente... Putz, mas o flerte na cara dura assim. Na cara dura, eu, ó... Eu quero- não, mas- Chegou todas as minhas amigas que estavam comigo nesse rolê falando, mas você tá vendo que ele tá dando em cima da garçonete, né? Você tá vendo? Ai, não, é Não, porque ele é gente, muito não. simpático. Ele de calça baixada, não. Ele é muito simpático, gente. Ele oferece. Ele faz isso com todo mundo. É. Ele faz isso com todo mundo. Convida pra ir em casa, né? Fechei meus olhos e foi isso. Nossa. Tá, e aí? O que tu falou? Cara, eu tava meio apaixonadinha na época, né? Daí me deu aquele, né, a Aham. palpitação, assim. Daí eu falei, não, nada a ver e tal. E daí eu... Tu ainda se justifica, né? Tu ainda se Sim, desculpa, né? Não, pô, É. não, se eu tava demais e tal, não sei o É, quê. ai, será que eu me passei? Aí tu fica ainda pensando, né? É. Ai, será que eu fiz alguma coisa? Que eu falei alguma coisa, né? Não, e daí aconteceu isso várias vezes, tipo, de chegar no Instagram e excluindo, tipo, as pessoas. Ele excluindo Aham, excluía. no teu Instagram. Aham. Ou mandava, tipo, esse cara aqui tu sabe que só quer ficar contigo, né? Daí, tá, não sei o quê. Mas Não, só ficante ainda. Ele tava nesse estágio de ser só Não, ficante. isso depois foi mais quando eu tava namorando, assim. É, Porque eu ainda namorei. Porque assim... Porque depois disso eu namorei. A gente faz. Não, A e gente daí, faz, a gente não, pra vocês terem noção, eu tinha uma melhor amiga na época, daí ela convidou a gente pra ir pra casa de praia, assim, dela, tal, a gente foi, e daí tinha 2 amigos meus que vinham, que a gente passava férias em Balneário Camboriú. E daí eles estavam em Balneário, eles são, sei lá, não lembro de onde eles eram, tipo, Mato Grosso do Sul. Daí eu falei, pô, já que tá em Balneário, vem pra cá. Convidei os 2. E esse menino tava. Daí, ele deu uma crise de ciúme horrível. E daí eu falei, não, eu acho que é melhor a gente não ficar mais, né, tal. Ele disse, mas é porque eu te amo. Uhum. E daí, foi a primeira vez que ele falou, eu te amo. Ah, daí pronto. Aí ele falou, eu te amo. Daí é a palavra mágica pra perdoar qualquer coisa. Não, daí né? não importa mais o Sim. ciúme. Eu, terminando o meu pedido de casamento, foi assim. Eu tava terminando com meu ex. Daí Aí ele te amo. falou... Daí ele falou, ó, pega aqui essa aliançazinha aqui, sabe? Foi tipo, claro, não foi literalmente assim, mas foi praticamente Ai, assim. você tá terminando comigo e eu ia te pedir em casamento. É, olha só, terminando comigo. Não termina, porque olha só, eu vou te dar um anel bem bonito. Fica comigo. Ei, Né? A gente aceita as coisas por essa coisa do amor, aham. do amor romântico, né? Do ideal romântico, pega a gente de uma maneira que a gente perdoa as coisas, que a gente não enxerga, né? Uhum. Que a gente escolhe não ver, assim.
Muito doido isso, muito doido. Não, Tá, e e tu eu ficou tinha- quanto tempo com ele depois Fiquei disso? 1 ano e meio, tu acredita? Foi tão ruim que eu fiquei 1 ano e meio. Não, é porque assim, aconteciam as coisas, A gente várias ri, né, crises cara? de Tem que rir. ciúme, pra vocês terem noção. Não, mas Outra. quem nunca? Quem nunca? Eu tava, tipo, a gente tava na casa de praia dele e tal. E daí passou, sei lá, Rodrigo Hilbert na televisão. E eu falo, meu Deus, esse homem! Sabe? Tipo, Aham. aí ele pegou, foi no meu ouvido e falou assim. Ele ficou muito bravo porque eu estava achando um cara da televisão bonito, uma pessoa que, tipo. Que Sim. assim, inalcançável Ele e tal. considerou falta de respeito com ele, tu falar. Aham, e ele falou no meu ouvido: sabia que nesse sofá eu já transei com uma fulana? E daí eu olhei. E eu com isso. Ele fazia coisas, tipo, pra me Tentar magoar. te atingir da mesma maneira, assim. Tipo, ele se Aham. sentia magoado e Sentia- queria te ferir da mesma maneira. De todas Só que as assim, formas. ele que fosse se tratar, né? Sim. Que se tu falar que tu acha uma pessoa bonita, fere ele, poxa vida, né? Pô, não, eu era um ator de TV que, tipo, que eu tava olhando. Gente, mas esse se cara fosse é um muito lindo, meu Se Deus fosse do um céu. cara que tivesse passado na rua e tu tivesse dito que o cara era gato, Nossa, sei lá, que, sabe? nossa, que Mas- gato. Ah, pessoa eu tô falando, bonita. sei lá, de uma pessoa que eu já fiquei, alguma coisa assim. Eu entendo que, tipo, é meio desconfortável pra machucar, pessoa. sim, Mas é. mesmo se fosse uma pessoa que eu já fiquei, ou, tipo, não se fala essas coisas, entende? Então ele falava coisas pra realmente, tipo, magoar. Aham. Daí, várias vezes ele falava, não, vou terminar. E daí eu falava com ele, olha, não dá mais, tal. Não a dá gente mais combina... porque tu transou com a fulana nesse sofá, então não vai ter como. Não, tipo, a gente combina em várias coisas, mas esse ciúme é muito forte. Daí eu falava, tipo, já falei tranquila, não resolveu. Daí eu falava brava, já não falou resolveu. berrando. Já falei chorando, tipo, pelo amor de Aham. Deus, suplicando, para, Sim, porque, tipo, tá sim. tudo certo, para, entendeu? Então, foram, tipo, de todas as formas. E daí, até que uma vez, depois de 1 ano e meio, porque tem um time também, né? Tipo, a gente precisa daquele, às vezes, vai, Às daí ele vezes falava que ia passa a mudar. paixão, né? Aham. Porque o negócio de estar apaixonada também é doido, assim. Não, e eu a- terminei a- apaixonada. A paixão é difícil porque ela te deixa menos racional. Uhum. É Isso hormonal a complicado, coisa, É né? hormonal, É. Aham. Deixa eu racionar. Mas tu, Não, e daí, tipo, daí depois, quando eu terminei, daí, tipo, não, agora foi tu terminou demais. apaixonada, mas Terminei. sabendo que não tinha Uhum. como. Não, Exatamente. Não teria Porque, como. tipo, todas as vezes que a gente brigava, ele falava, não, eu vou mudar. E daí a gente acredita, pô, a gente se gosta tanto, ele vai mudar, né? Porque, teoricamente, era o único defeito dele, era isso. Daí tá. Daí a gente terminou. Único. Não, um pequeno defeito. E daí... É tipo, não tira a toalha molhada da cama, sabe? É Ele uma me perturba mentalmente todo Não, dia. e Mas... é um defeito tão grave que tomava tanto conta que tu provavelmente nem tava vendo os outros defeitos por causa desse, né? Sim. É, não, e o sofrimento que te gera uma situação Nossa. dessa, em tudo. Aí tu tem que tomar cuidado com o que tu fala, com quem tu vê, Tá onde pisando tu em ovos o vai, tempo inteiro, né? E a satisfação, com certeza ele pedia satisfação de, tipo, onde tu tava. Eu vivi um relacionamento muito que era ciumento, assim, né? Então eu era dessa pessoa que tinha que mandar localização, tinha que mandar foto de onde eu tava, que era um negócio absurdo. Eu escondia de todas as minhas amigas, né? Porque eu sabia que todas elas iam pensar, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas eu Daí a fazia gente isso. esconde, Eu exatamente. escondia e fazia, sabe? Uhum. E mandava localização, mandava foto, e com quem eu tava, que horas eu chegava, que horas eu saía, Eu tudo. contei de uma conhecida minha que teve a segunda filha ali no primeiro episódio, que o cara não admitia que ela tivesse recém-parido e não tivesse com corpo bom ainda. E- Corpo bom, né? Corpo bom, na visão dele, Aham. né? Na visão dele. E ela tá com ele há muitos anos, né? E pra você ver como a coisa já era problemática lá atrás, assim. Cada vez que ela chegava da faculdade, era uma época que não tinha esse negócio de mandar localização no celular, ela tinha que ligar pra ele do telefone de casa, no celular no dele, fixo. do telefone de casa, pra avisar que ela tinha chegado em casa, que ela não tava no... Por Tem aí, tem no umas rolê, coisas aham. que eu já vi, assim, na A pessoa internet. mais carola que eu já conheci na minha vida. E Coitada, aí não ia ia fazer pra nunca, rolê, né? de certo. Umas coisas assim, tipo, tás em casa? Tô. Então me manda uma foto de um abridor de vinho, assim, sabe? Uma coisa muito aleatória. Me manda foto do papel higiênico. Pra Eita. pessoa provar que tá em casa, que, tipo, é uma piadinha de internet, mas que, na verdade, é um negócio bem horrível, né? E que muita gente faz Porque se tu ainda. tá num relacionamento que tu precisa provar onde tu tá, sabe? Pra pessoa se sentir segura, que ruim, né? Que ruim deve ser se sentir assim, né? Mas daí é realmente problema teu. Tu tem que se tratar, não tem que deixar a pessoa maluca que tu tá se relacionando, né? E... Mas o problema é quando você não sabe que é um problema, né? É, Porque não a pessoa, enxerga, né? que faz esse tipo de coisa, ela não sabe que ela tem um problema. realmente. Porque se soubesse, já não faria, né? Já não Já começaria ia a fazer. procurar. É É. aquele negócio, hoje eu faço terapia por causa de pessoas que não fazem terapia.
Sobrou pra mim. Não, eu tenho que pagar essa conta. Engraçado que eu tenho que pagar essa conta. Eu tava conversando com uma amiga justamente ontem sobre isso, assim, o quanto tá rolando um movimento de separação e de término de relacionamento, porque as mulheres estão procurando terapia, estão procurando evoluir, estão procurando crescer, e os caras não, sabe? Então, os relacionamentos terminam por causa disso, porque relacionamento, obrigada, relacionamento de anos terminando por causa disso, porque a mulher decidiu, né, crescer e evoluir mentalmente, espiritualmente e tal, e o cara não, sabe? Ficou ali na dele e não acompanhou. Eu acho que assim, tudo bem quando tu tá com uma pessoa e... É muito doido essa coisa de ficar com a pessoa pra vida inteira, porque tu vai mudar a tua vida inteira, né? E a pessoa também vai mudar. Então tem coisas que vocês vão seguir juntos, tem coisas que não, e às vezes fica incompatível. Exatamente, Só que vai o ficando. problema é quando numa situação dessa não tem a menor condição, porque a pessoa tá te fazendo sofrer, assim, deliberadamente. Sabe que tá, porque tu já avisou, tu já pediu de diversas maneiras, né? Sabe que aquilo te magoa, te machuca e que te limita, né, na tua vida, te impede de fazer várias coisas. Enfim, ser feliz, né, plenamente. Às vezes nem você vê isso como um problema, né? Você não, que tá sofrendo. Tá muitas vezes você não percebe. É difícil sair. Difícil sair, Aí tu ficou com ele 1 ano e meio. 1 ano e meio. Daí, quando a gente terminou, eu fui jogar lá na universidade e tal. Tava jogando e tal. Ele falou, vou aí te buscar. Eu, tá, tudo bem, não precisa. Já tal. tinha terminado. Já tinha terminado. Uhum. Daí tava naquele tipo, será que a gente volta e tal? E daí beleza, daí ele me deu carona de volta pra casa. E daí ele falou, vamos voltar. Caroninha, nossa, aquele paquetaxi, eu tô ligado. Uma caroninha com pagamento em favores sexuais. Não, mas pior que dessa vez não Ele tava era acontecendo Uber? nada. Dessa vez não tava acontecendo, nada. E daí ali no negócio, né, ele querendo voltar, tá? Eu falei, olha... No volante, querendo voltar. Vou voltar. Eu falei, olha, a gente já tentou, tipo, já tentei falar contigo de diversas formas. Então, já que tu não aprendeu, tipo, com o amor, então eu espero que tu aprenda com a dor do término, né? Ele ficou tão bravo. Ele batia no volante, falando, tipo, eu sei que tu quer dar o cu, não sei o quê, sabe? Tipo, pros outros, não sei o quê, tu quer ficar transando com todo mundo, não sei o quê. Aí tu falou, nossa, agora eu vou voltar. Não, agora sim, realmente, agora eu quero retornar. Não, bons argumentos. Bons argumentos. Daí... Devia ser advogado. Não, mas assim, eu já passei por uma situação bem. assim, e quando acontece isso, tu, na verdade, tu se sente, o que a pessoa faz é querer que tu se defenda, né? Tu dizer, não é isso. Não é isso que eu quero, não, nada a ver. Imagina o que, na verdade, deveria ser, respondido. tu acha isso? Então foda-se, então é isso mesmo. Tu devia ter respondido, pois é. Pois isso mesmo. tem isso razão. Como é que tu adivinhou? Não, eu fiquei quietinha assim, tipo, eu pensei, vou Não, porque apanhar esse aqui. tempo todo que eu tava contigo, realmente, eu só pensava nisso. Só queria isso agora. Sério. E nem olhava pro lado, cara. Sério. Daí ainda terminou desse jeito ainda, no carro. Sim. Essa foi a última Não, e vez. daí foi a última vez que... Daí a gente não Não, porque imagina, namorou ele chegou a novamente. bater no volante, né? Tipo A gente assim, deu é um uma negócio... ficada depois? Deu uma ficada depois. Mas nada de retornar assim, tipo, vamos voltar a namorar. Não. Uhum. Acontece, né? Ele saiu lá de casa e bateram no carro dele. Poxa. O karma, né? Karma is a Aham. bitch, né? Acontece. Poxa, Gosto. de tanto que ele bateu no carro, né? Eu adoro. Pra mim, boas notícias é sempre filho da puta se dando mal. Quando alguém me manda, tipo, tem uma fofoca boa. Espero que seja um filho da puta se dando mal, sabe? Pra mim é melhor, assim, é o melhor jeito. Mas eu tive um outro casinho, que esse foi, acho que foi um dos mais sérios que eu tive. O casinho foi sério ou o lance, Não, a história? o O relacionamento. caso psiquiátrico. Tá. A internação veio, né? A internação veio. Olha, ali era até bom que viesse. Foi, eu acho que a coisa mais séria que eu tive perto de um namoro, assim, nesse tempo de solteira, assim, dessa listinha toda. Porque eu fiquei 1 mês sendo exclusiva. Ficante exclusiva. Ficante premium, né? Que termo Plus, maravilhoso. né? Porque era isso, o cara ficava comigo e era legal, só que eu não queria namorar, já tinha dito, né? Porque eu não queria aquele negócio de namorar pra mim, namorar tu considerar aquela pessoa na tua vida de tal maneira que tu vai fazer planos com aquela pessoa, tu vai envolver ela, ela vai entrar na tua vida, tu vai deixar Apresentar ela pra avó. família e planos futuros e essas coisas todas, né? Assim, um envolvimento emocional muito maior do que tu sair com alguém, achar legal e ficar de vez em quando.
né? Assim, dormir junto, cozinhar junto, passar tempo, massa. Agora tu, assim, não, eu tenho que pensar naquela pessoa pra ver o que eu vou fazer final de semana, né? Isso pra mim é outra coisa. Pra mim é outra coisa. Aí, esse menino, eu falei pra ele, não quero namorar. Não quero namorar. Não quero negócio de família, não quero ficar... Eu tô pensando em mim agora, tô ficando bem egoístinha, mas que não é egoísta, né? Na verdade, é o necessário ali de tu... Né? Eu tava me reconhecendo de novo, tava entendendo o que eu gostava, o que eu queria pra mim, assim, e não tava afim de Nossa, incluir bem naquela fase do autoconhecimento. eu não tava afim de incluir outra pessoa, assim, né? Que não ia dar boa, ainda não tava legal pra isso. E sempre deixei muito claro isso pra ele. Não quero namorar. Tá. Só que a gente ficava, era muito legal. Eu ia na casa dele, ele ia na minha casa, a gente dormia juntos, tinha escova de dente. A escova de dente estava lá no meu banheiro, entendeu? Tava assim, nesse negócio. Qual era a cor? Cara, você podia ter feito uma cor pra cada um. A cor pra cada um, aí não confundia. Aí coloca... Já pensou? Igual a gente faz, o Nick é verde, não escova com azul, que o azul é do de terça-feira, tá? Podia ter feito. Pesado. Porque se você tem uma de cada cor, tu não precisa colocar a etiqueta, né? A lista fica guardadinha ali no teu celular e aí... Não, mas as minhas escovas eram uma de cada vez. Era só uma, daí eu jogava fora. E depois, de um tempo, vinha outra, né? Assim, não foi várias juntas ao mesmo tempo. Ia ser engraçado. Dava um filme. Só que aí, o que aconteceu? Ele teve um dia que ele surtou, inclusive, ele foi embora da minha casa, tipo assim, a gente teve uma briguinha, não uma briguinha, assim, uma discussão, a gente teve uma conversa muito franca, assim, na verdade, não foi nem briga, nem discussão, uma conversa que eu falei as minhas expectativas e o que eu queria, e ele também, e a gente viu que não tava alinhado, que ele queria muito mais. Quem pode culpá-lo? Né? Quem poderá culpá-lo de querer namorar comigo? Mas assim, ele queria namorar comigo e eu tava, nossa, não, o carnaval tá aí, querido, não vou namorar não. E aí... Faltava um ano. Faltava. Mas tá aí, né? Tá aí, E aí, só que ele ia dormir lá em casa. E aí tá, só que tipo, a gente, né, ficou cada um ali no seu ladinho, dormindo, indo dormir. E aí, daqui a pouco, eu começo a escutar barulhos. Eu acho que ele tava chorando, assim. Tava dando uma choradinha. Sim. O Lu E ele acabou de lembrar de uma outra história de... Tá, guarda aí que não, já vai falar. É só... Ai, que dó. Eu fiquei com dó. Eu fiquei com muita dó, fiquei com também. muita dó. Tanta dó que eu quis salvar ele, né, desse sentimento. Porque daí, o que aconteceu? Ele levantou e foi embora. Ele nem me deu tchau, ele saiu da cama e foi embora. Da minha casa. Achando que tu ia correr atrás dele. E deixou a porta aberta ainda. E os cachorros O cachorro escapou. Tive que correr pelo condomínio inteiro. de pijama. E aí foi isso, daí eu fiquei, meu Deus, ele foi embora. E daí me deu isso, uma pena, não pena, porque pena também, coitado. Vou desmerecer ele, né? Mas de novo você fez, né? Mas assim, me deu um aperto, sabe? Pô, não queria que ele sentisse aquilo, eu gostava dele. E eu gostava do que a gente tinha. Eu gosto muito de ti como pessoa, vamos ser amigos. E eu gostava de passar tempo com ele, eu gostava do que a gente tinha, só que eu realmente não queria namorar. E aí tá, daí a gente conversou depois, eu falei, não, então tá bom, então a gente pode ser ficantes fixos. Teu problema é com exclusividade? Então tá bom, tu ganhou a exclusividade, parabéns. Agora você está ganhando a exclusividade da Luísa. Só vou ficar contigo. Só que não é namoro. Não é namoro, só vou ficar contigo, entendeu? Porque se o teu problema é eu ficar com outras pessoas... A gente tá se vendo um monte mesmo. Eu nem ia ter tempo, não ia ter agenda, nem disposição, né? Pra fazer muito mais coisas. Então, vamos dizer que eu tinha, né? Sabemos que eu tinha. Mas tá, escolhi ali focar no menino e ficar com o menino. Tava muito legal. Apesar desses indícios aí de já ter uma expectativa que não fechava, né? E aí era isso, ele era muito carente, muito carente. Não, e você já sabia, né? Que uma hora ele ia te pressionar pra virar namoro, sim. E uma hora tu não ia querer. Tava ali tu também, já sabe, todas né? as bandeiras vermelhas estavam ali, assim, ele me pressionava. E daí, tipo, eu tava com os meus amigos. Teve um dia que a gente foi pra casa de praia, eu fui com os meus amigos, levei meus amigos lá onde foi a despedida de solteiro, lá em Porto Belo. Levei o pessoal lá e ele foi junto. E ele Você fez isso? E ele ficou... Ai, aqui tem mosquitos. Ai, os mosquitos estão me picando. E, tipo, esperando eu dar uma solução pra ele. Ele queria a tua atenção. Daí eu falei, isso, porque eu tava com os meus amigos. Ele queria a tua atenção. E daí eu falei, ainda bem que não era aquele outro da história anterior, né? Porque se fosse, Não, ela não estaria com os amigos. Os amigos não teriam ido. Teria excluído. Não pode ter amigos, é só eu e você. Né? Que horror isso, né? Não pode ter amigos, credo. E aí ele fez eu ir com ele lá na farmácia pra comprar o negócio do mosquito, entendeu? Só pra gente poder ter um tempo nosso, longe dos amigos.
amigos ficar, sabe? E daí ele fez uma janta. Ai, que bode. Ele fez uma janta, ele falou que ele tinha o melhor estrogonofe do mundo. Não era? Ele fez a maior propaganda do mundo, criei altas expectativas e todos os meus amigos acharam horrível. Eu não quero ouvir. Todos meus amigos acharam horrível, assim, o negócio do estrogonofe, tipo, ai meu Deus, se ele ouvir isso, eu vou ficar com muita pena. Mas elogiaram? Não, assim, não tava horrível. Tava bom, mas assim, a expectativa no estrogonofe, tu Amiga, vai eu com uma acho que coisa tá na horrível. cabeça. E Não, agora se, você se ficou fala com- que, tipo, pô, é o melhor estrogonofe do Exato, mundo. exato. Eu tava na Eu cabeça também assim, é melhor que o meu, porque o meu é muito A bom, expectativa entendeu? tá Melhor muito que o meu. E aí, Meu, muito bom. uma amiga minha, a Monize perguntou: ai, tu botou champignon aqui no estrogonofe dele? Não, é o alho, porque o alho estava picado de tal forma, tão grosseiramente, que parecia champignon. Sério. E aí, depois do jantar, Facão. a expectativa era o quê? A gente tava na praia, casa na praia com os amigos. É pra encher a cara de madrugada, ficar lá falando besteira na praia, sabe? Vendo o sol nascer na praia, assim, fazer coisas assim legais. Deu 11 horas da noite, ele olhou pra mim: vamos deitar, Luísa? E te intimou ainda. Aham. Daí eu tive que ir, subir com ele, e, tipo, meus amigos ficaram lá. Botar ele pra dormir e depois voltar. Tu não voltou? Ou tu Não. voltou? Não voltou. Então, imagina, ele ia ficar desolado, né? Ele ia ficar... Entende? Então, assim, a carência, a Mas, coisa... e a gente não... Como é que coisa, né? Porque, assim, numa situação dessas, o que eu acho que eu faria, né? O que eu acho que eu faria? Você quer dormir? Eu subo até com a pessoa, talvez até dou, né? Aí, né? Dá uma assistência. Mas Bota aí pra eu- dormir. Bota E pra volta. dormir. Aí você não tá com sono? Putz, eu tô, então vou ficar aqui dormindo, tá? Não, é a situação contrária. Se você quer dormir? Não, mas você pode fica super à vontade. Vou descer lá porque eu tenho os meus amigos. Eu acho que eu faria isso. Só que aí vê a cara da pessoa. O quanto você tá tipo, decepcionando A ela. pessoa ali, assim, ai, tu não vai dormir comigo, sabe? Que saco, Daí, né? daí tu fica... ai. Hoje eu deixo. Eu acho que eu hoje- deixo. Hoje eu acho que eu deixo. agiria diferente Na verdade, também. eu acho que eu não estaria com uma pessoa assim. É. Porque depois que a gente passa, a gente fica muito mais atento. Mas você sabe que eu tava. Muito rápido a gente percebe fala, e cai fora. Mas você sabe que eu tava rápido. falando isso. Eu fui convidada pra participar de um outro podcast ontem. Com um tema. Que Era. outro podcast? Olha só dessa. Tu tem outros podcasts? Tem outros podcasts? Quem disse que tu pode ter outros podcasts? Era um outro podcast que eu fui só como convidada. Não se preocupe, eu era na Paula. Aí o que acontece? O tema era um tema muito interessante, que era romântica ou emocionada ou carente. E aí, pra você bom tema, identificar bom isso, tema. assim. E eu até falei tema. uma coisa. Não, o tema foi muito pertinente, assim. Foi muito pertinente. A gente teve umas reflexões muito bacanas, assim. E uma das coisas que eu falei, que eu só me dei conta a hora que eu tava falando, é que eu passei por um processo, assim, no último ano, de... Eu acredito, né, me vendo de fora agora, de muita evolução, assim. Evolução dentro de mim mesmo. E umas coisas que eu aceitava antes, umas coisas que eu considerava serem normais, umas atitudes que eu tinha, hoje eu olho de fora e eu falo, meu Deus do céu, de que jeito? E eu acho que a vida, o universo, ele vem me testando, que é botando umas coisas assim, pra tipo, sabe, Pra quando ver você se tu vai... realmente Será que tu aprendeu. mesmo? Pra ver se tu aprendeu mesmo. Uma ciladinha aqui, um tropeço aqui pra... Essa barreira. É. Vem me colocando umas coisinhas assim, Tá sabe? Tu tá pulando de nível, de fase. Pra ver se eu tô Mario passando de Bros. fase. Mas assim, eu acho que eu ó, tô passando é, legal. eu acho que Que é a legal. a fase de tu não, nem identificar, nem saber que aquilo é um problema. Aham. Depois tu identificar, mas e mesmo assim... Continuar. Porque não consegue, às vezes, ainda não... Precisa errar umas 36 vezes pra gente conseguir aprender. De primeiro é complicado, Ah, né? não, porra. De primeiro é Quem é que aprende de primeira? Não, até as 35. Não, gente, é e eu- compreensível. Mas é muito isso, assim, você vê que o que você tá fazendo... Tu lembra de uma história do ano passado que eu fiquei com um cara e, cara, eu não vou falar muito, assim, mas o cara era um pouco mais velho do que eu e eu queria ficar com alguém mais velho porque eu nunca tinha ficado com alguém mais velho do que Tá. Uhum. eu. E aí, lá no Porque rolê... ele tinha um apelido, que a gente chamava ele de um nome. É isso? A gente tinha um apelido pra ele. Tá. Eu não lembro qual que era o Não, apelido tá, dele. só pra eu saber se é a pessoa que eu tô pensando. Tá. Tá. Foi o único cara mais velho que eu fiquei também, Tá. né? Uhum. Ah, não, teve um outro esses dias aí. Bem, Opa. mas enfim. Nunca tinha ficado com um cara mais velho, assim, e eu queria. E aí, lá na hora que eu tava ficando com ele, tipo, foi muito bom, assim. E aí, depois o álcool foi baixando.
E eu fui vendo que ele usava dentadura. Estava numa tinha cadeira de todos os rodas. Ai, a gente tem que ler aquela história ali falando em dentes. Aí, e eu fui vendo que talvez eu não quisesse tanto, assim, que eu tava mais emocionadinha mesmo ali com a situação e tal. E só que eu terminei a noite com ele mesmo assim. E no dia seguinte eu tive uma badzaça, assim, mas uma badzaça. Ressaca moral. Uma ressaca moral do tipo assim, lembra? Mandei uma mensagem no grupo que a gente tinha, lembra? E eu falei, eu não quero mais fazer esse tipo de coisa da minha vida. Não quero, se eu não tô, tipo, muito afim, se não é um cara que... Eu não quero mais fazer esse tipo de coisa. E eu fiz algumas outras vezes. Eu fiz. Não quero. Dessa água eu não beberei. Eu me afoguei. Deixa eu mergulhar aqui. E aí, só que assim, cada vez assim, a ressaca moral e o sentimento que vinha depois, ele era menos pior. Porque eu tava entendendo o que eu tava sentindo, sabe? Nossa, hoje em dia, meu Deus, Não, e aí tu vai vendo que não vale a pena, né? É. Não vale a pena tu insistir, tu pensa assim, mas será? Mas e se eu só der essa chancezinha? Mas quem sabe? Cara, nunca é. Nunca é. Mas às vezes dá uns nunca é. escorregão também. Tipo, ok, já tô bem madura nessa questão. E às vezes tu escorrega de novo. Com Daí certeza. acontece. Sim, guria. Acontece. Depois de muito tempo tu sem fazer aquilo, às vezes tu Não, faz toda de novo. quarta-feira à noite, né? Semanal. Ô, Ana Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem alguma história com um boy, assim, que tu gostava dele, mas você não sabia exatamente por quê? Que você via os problemas, assim, e não problemas do tipo, nossa, é ciumento demais, é abusivo, me bateu, nossa. Problemas básicos. Não esse coisas- tipo de problema, mas coisas problemas pequenos, assim, do tipo, o cara é vesgo, não, mentira. Coitado dos Não. vesgos, a gente ama o pessoal, tá? Um beijo pra... Não. Mas problemas do tipo assim, que pra ti aquele cara não é o teu tipo físico, ele não é o tipo de cara que você costuma gostar, mas você gosta dele por alguma razão. Então, eu tive um cara que eu fiquei fixo. Não sei se foi namoro, eu acho que não foi. Foi meio que de ficar fixo. A gente se conheceu no show do Charlie Brown. Nossa, Olha! faz tempo! Faz tempo! Eu tinha 19. Pois é, menina, nunca mais fizeram show, né? Cancela a Luísa, gente, essa piada de novo. Guria, pra falar em show, Mas é muito eu boa. comprei Eu o acho show muito o ingresso da Marília Mendonça em janeiro de 2020, porque ia ser em março de 2020. Daí veio a pandemia, foi marcado pra novembro, dezembro de 2021. A mulher não me falece um mês Gente, antes. e eu reclamando da minha história do 2 Backstreet meses Boys. Opa, tô longe do microfone de novo. Então, pessoal, aqui... E eu reclamando da minha história, porque eu tinha comprado ingresso pro Backstreet Boys Aham. e foi cancelado na véspera do show. Ah. Na Por festa. causa da É, pandemia. Só por que causa da pandemia. eles vão fazer o show, né? Pelo Só que eles menos. não morreram. Que bom. É. Que bom. Que bom. Não, Marília Mendonça, nossa, foi muito Eu inesperado, nunca fui né? no show dela, só nas lives. Triste. Mas Porra. volta pro Charlie Brown. Ah, tá. Daí a Charlie gente Brown, foi e tal. E... Senão daqui a pouco a gente tá no Mamonas Assassinas, né? Eu nunca assisti o show deles, não acredita? Perdi essa. Não, então, e daí... Ai, gente, eu podia ser velho o suficiente agora pra dizer que eu assisti. Eu Já assisti, pensou vir com Sério? essa? Mas não. Ah, tá. mentira. Pensei, mas tem Só que eu já idade, era né? grandinha, eu já tinha 10 anos quando eles morreram, né? Ah, tá. Ai, Eu podia não ter sei assistido. quando eles morreram, mas sei que faz um tempinho. Foi em 95, 95, é? 96. 6? Ah, tá. A gente tinha Vou falar apenas nisso, 2 aninhos. Eram bonitinhos, né? Eu achava... Cara, Pecado. Pecado. Um minuto de desperdício silêncio. daquela. Não, eles eram mesmo. Eles eram bonitos. inteligentes pra sério. caramba, Nossa, né? Com eu adorava humor. as músicas. Tem... Inteligentes pra caramba, eu adorava as músicas. Não, tipo, Mas é que eles tinham uma... eles faziam, tipo... Tem muitas coisas que hoje em dia não passam mais, não tem como, né? Aham. Tem umas músicas que, gente, pelo amor de Deus. Mas as que passam são bem geniais. Aham. Exatamente. São bem geniais. E daí tá. É que assim... Eu tinha um ex-namorado que a gente ficou meio que de rolo 2 anos, assim, depois a gente namorou uns 3 anos. E daí nesse tempo... Só um pouquinho, 2 anos Ah. de rolo? 2 Cara, anos de rolo? de rolo. O meu namorado hoje também foi, tipo, 2 anos de rolo, e daí hoje 2 anos que a gente namora. Eu não sei, eu acho que pra namorar comigo tem que dar Tem uma... um teste. Tem que tem- passar por um teste, entendeu? Aham. Que é de Meu uns Deus. 2 aninhos É. ali. Um ano. 700 dias. Nossa, o teu RH, olha... Tem que passar por uns testes, assim. Ou eles estão me testando, não sei. Acontece.
Daí, nesse período que, tipo, já tava 2 anos de rolo, eu falei, não, deu. Pra mim, deu. Chega. Eu não preciso mais de 2. Eu não aguento mais. Todo dia aguentando, né? Segue aguentando, dizendo que não aguenta mais. Exatamente. Daí, beleza. Daí eu fui no show, conheci esse cara e ele era muito divertido. Então, tipo, eu gostava dele. Eu acho que era por ser divertido, por ser, tipo, por querer estar ali comigo e tal. Mas a gente também, tipo, era muito diferente. Tipo, visões políticas diferentes. Cara, visões políticas diferentes. Não, isso aí... Tu pode até ficar com uma pessoa assim, tipo, que tem visão muito diferente. Mas pra namorar e pra ficar junto. Mais tal, uma tu coisa tem que a ter gente falou no muita primeiro maturidade, episódio, né? link na descrição. Não só Mas maturidade, mas uma questão de escolha mesmo, né? Isso é um Também. problema que tu quer ter. É, tu Porque- pode até não Porque vai ser um tornar problema. Tu acha que vai? Vai ser um É. problema. Vai ser uma dificuldade que tu vai ter. Aí É tu que pensa depende se- muito da importância que isso tem na sua vida, né? Pode ser. Mas se tu tem uma, É. uma visão bem definida, que, né, é o caso, eu acho que vai ser um problema. Então tu tem que decidir se tu quer encarar esse problema ou se tu acha que não vale a pena encarar esse problema. Sim. Mas era isso, tipo... Spoiler, não vale a pena encarar esse problema. Mas então, e daí, tipo, eu achava... Não sei, eu gostava dele. Tipo, terminou bem rápido, em 4 meses. E... Cara, depois que a gente terminou... Tipo, a gente não teve namoro nem nada. Mas depois que terminou, eu fiquei tão chateada. Eu emagreci, sei lá, uns 6 quilos em um mês. De não conseguir comer. Não de conseguia tristeza, comer. de tristeza. Porque, tipo, a gente se gostava, mas era muito tão diferente que a gente não se gostava. Sabe? Tipo, não sei explicar. E daí ele falou, olha... O poema das coisas que eu odeio em você explica tudo. É, e daí, tipo, a gente terminou, tal, ele falou assim, olha, eu não gosto do teu jeito, entendeu? Tipo, e daí eu entendi aquilo, porque eu também não gostava do jeito dele, entendeu? Mas era um lance de química, será? Era Não sei, foi, tipo, foi muito rápido, as coisas assim, e daí eu acho que isso me afetou muito, tipo, ai, a pessoa não gosta do meu jeito, e daí eu não conseguia comer Tem algum e tal. problema comigo, né? Eu que sou tipo, errada. da Sendo pessoa que não gostar. você também não gostava do jeito dele. Exato. E ao mesmo tempo gostava, entendeu? Foi complexo ali. Poderia ser um amigo. Ou se tu não gostava do jeito dele também, podia morar em Marte, né? Não, sabe quando, tipo, tu convive, daí, tipo, tu não gosta do jeito da pessoa, mas se fosse um amigo que tu não tá convivendo, mas, tipo, se tu chegasse numa roda de bom amigos, pra ia ser ser inimigo, muito legal. Um bom Era inimigo. isso. Né? Tu vê de Aquele vez em da listinha. quando, fala mal, É, que né? tu bota vê de naquela... longe. A gente... Tu enterra mentalmente. Mas aí tá, você sabe porque você gostava dele, que era isso de... Você não sabe, mas você sabe. Era mais a coisa da química, né? Era mais eu acho o... que era. Uma A conexão que tu teve. A gente tem uma mas história... Convivendo, não Exato. deu boa. Uhum. A gente tem uma história de uma seguidora que a Ana vai concordar com a gente. Você que tá assistindo, que tá escutando, vai concordar com a gente. Ela mandou uma história que me impressionou muito, porque ela fala o tempo todo que ela não sabe o porquê que ela gostava do cara, mas eu li a história pela primeira vez e eu entendi por que ela queria continuar com o cara. A Luísa leu e de cara também entendeu nos primeiros parágrafos. Você vai entender também, Vamos ver. Lê a Não, história, eu Lu. quero fazer muitas paradas pra comentários, tá? Vocês me perdoem, Não, porque não essa, tem essa como. história a gente vai ter que fazer. É. Muitas paradas pra comentários. Ela começa assim: o cara é feio. Aí eu já preciso abrir um parênteses, porque eu defendo os feios, entendeu? Eu sou muito defensora dos feios. Não, e a gente precisa prestar atenção também nessa história em quantas vezes ela fala que o cara era feio. Porque ela Sim. fala muitas Sim. vezes. Não, é que a gente vai perceber aqui durante o relato que a questão estética padrão, assim, tem uma importância grande muito pra grande pessoa, pra né? ela. Então, assim, primeiro que assim, o cara é feio. Vamos discutir beleza, conceito de beleza na sociedade? O que é feio, entendeu? O que é feio? Por que o cara é feio? Mas né? você já vai entender A por gente que que olha ela a foto achou ele dele. feio, né? E fala, é feio. Mas você sabe que assim, quando ela mandou essa história, eu fiz muitas perguntas pra ela, porque eu queria contar essa história de outro jeito. Eu já queria... O meu nome no seu celular ainda é esse. Eu não consigo mudar. O meu não nome... consigo mudar. Eita! O meu nome no celular da Luísa é Aline Cunhada. Pra quem não assistiu o primeiro episódio, a gente não é mais cunhada há 2 anos. Sim, mas a gente já foi, né? A gente conheceu cunhada. Mas o teu nome no meu celular Parente. era Luísa Cunhada também. E tu já mudou. Até Aí virar agora Brian Little. Brian Littrell,
Agora é o Agora personagem. tá Brian? Tá, Brian. Ah, nome de todas as Backstreet Pode Girls ser, no eu vou celular mudar o é- teu pro Nick, então. Pode mudar. Que daí eu consigo. Legal. Mas enfim. Bom, ela fala, o cara é feio. Daí já faço esse parênteses do feio. A gente tem que fazer um episódio sobre beleza, sobre pessoas feias, pessoas bonitas, pessoas, né, padrão, fora do padrão, enfim. Mas tá. Eu sou modelo fitness. E por causa do meu trabalho, frequento lugares onde pessoas da alta sociedade frequentam. Então, eu já vejo também um problema aí de um ego, né? Da pessoa que se coloca acima, né? Alta sociedade, porque eu sou... Mas, enfim, eu acho que ela quis dizer mais ou menos que ela tá nesse padrão, Ela né? quis falar tá qual nesse... era o padrão dela, né? Quis explicar Tá, onde que ela- ela não é pouca coisa. Onde ela vive, que o que ela frequenta, as pessoas que ela fica. Aqui, ó. Ela continua. Nesses lugares, costumo ser muito cortejada por homens bonitos e Gente, bem-sucedidos. essa palavra eu amei. Cortejada. Cortejada. Até porque Eu gosto de ser cotejada. Século- Legal. século XVIII, né, Não, eu gente? fiquei imaginando ela com um vestido todo armado, com leque aqui, Isso! cara. Aqui. Nossa, o negócio do cortejo eu acho A muito risadinha. problemático, assim. Eu acho problemático, sabe o quê? A É. pessoa esperar que alguém te queira. Tu esperar que alguém te queira. Tu ficar aqui paradinha, feito um enfeite bonito, né? Esperando que alguém te queira, sabe? Alguém fala, eu te quero. Então tá bom, o que que tu tem pra me oferecer? Nossa, Isso, mas tu falou isso agora, me veio uma frase na cabeça que pra mim é o diagnóstico dessa história. Eu só quero que você me queira. Eu só quero que você me queira. Eu Pra só mim, quero que esse você é o me diagnóstico. queira. Mas vamos terminar a Total. história, porque já deu o spoiler. Bom, mas ela, os Parabéns. homens que cortejam ela são muito bonitos, diz ela, bem-sucedidos, né, tal. Há meses tinha um sujeito da minha academia que não parava de dar em cima de mim. Ele era feio, de novo, né? Inconveniente, e ia malhar com a mãe dele. Achei bonitinho. Malhar com a mãe, pô. Levar a mãe pra malhar, Depende qual é dar E saúde pra mãe. pô. Depende tá qual é o certo. contexto, né? Gente, Às geração vezes- saúde. É. A mãe dele vai chegar assim. Exato. Assim concluí que ele morava com ela, apesar de ter mais de 30 anos. E também aí a gente abre pra um mil motivos da pessoa ter mais de 30 anos e morar com os pais hoje em dia, né? Os só 30 o são de- os novos 20. O detalhe que eu peguei vendo o Instagram dela é que ela mora com os pais, tá? Mentira! E aí a gente vê. Tu tá vendo? E aí a gente vê. Eu não E o não cara não sei, pode, o cara não pode. Tá? O Eu cara não pode. sei se é, mas pelas fotos parece muito, tá? Tá. E aí, Não, assim, vamos já ó, dizer que é. Pra falar mal, já vamos dizer que é. E aí, assim, ó, o que traz um problema muito sério, né? Porque o homem não pode O morar homem com a não mãe. pode, porque é mal sucedido, Mal mas eu sucedido, posso. mas se ela Mas mora é com por os isso, pais- porque ela tá sendo cortejada, né? Então ele Ela tem que estar. quer? Gente, será que os pais dela vão ter que pagar dote pro cara? Vê o fim da história. Ai, vamos lá. Um dia, eu estava super mal porque tinha levado um bolo de outro boy. Tomei um porre, encontrei o sujeito em uma festa e acabei ficando com ele. Fiquei até surpresa, porque o cara era feio e tosco. Mas tinha uma pegada legal. E a noite acabou sendo ótima. Tá vendo? A oportunidade que tu dá pra um feio, ele aproveita. Não, mas o detalhe é que, assim, a pegada é legal, né? Ela nem falou que ele foi, assim, extraordinário, Não, né? e engraçado que a gente não tá vendo sobre ela, né? E ela? E ela? E a Linda, que tá aqui avaliando ele inteiro, né? Será que ele avaliou bem ela também? Eu acho que não. Termina a É, história. vamos lá. A noite foi ótima, né? Só que ele não me mandou mensagem no dia seguinte. Eu só fui encontrá-lo. E ela com certeza também não mandou, né? Porque imagina, vai mandar? É, porque ela é cortejada, né? Com certeza querendo, porque ela ficou notando que ele não mandou mensagem, né? É, mas Querendo esse receber- o joguinho- Querendo receber a mensagem. É porque ela queria receber o cortejo, né? Exato. Mas exato. esse joguinho. Mas é que tem ele gente que tá tenso. muito acostumada mesmo a ser, tipo, digam que eu sou linda, me queiram, deixa eu dar vários nãos aqui, sabe? Só pra inflar o ego. Mas o joguinho no início. Eu acho complicado. eu não Eu sei se odeio eu sei fazer joguinho, joguinho, eu não sei fazer. cara. Eu não gosto, eu tenho preguiça. Preguiça. Eu acho desnecessário. Eu acho que, cara, você quer ficar com a pessoa, você fala. A assim, pessoa vai me achar Entendi. fácil, então já nem merece estar contigo. Nossa, Porque uma a vez pessoa um vai cara achar falou isso. pra mim. que você Tipo, era eu fácil. falei, vamos sair e tal. E daí ele falou assim, não sai com gente fácil. Eu falei, mas eu tô te convidando. Se a gente não, Não, sair tem que pra ser conversar... difícil. Ele tem que escalar uma montanha, ele tem que fazer um triatlon. Eu tenho pra que sair com a negar, pessoa. eu Mas tenho que vocês negar já 10 viram- vezes. vocês pra já viram pessoa. alguma Eu falei, entrevista? deixa eu falar, conversar, porque pessoalmente eu acho que é melhor. Vocês já viram alguma entrevista, alguma Lembra coisa daquela? assim, desses tipo coaches de relacionamento?
Nossa, tem coisas muito horríveis, né? Tem umas coisas, Tem coisas muito horríveis. bizarras, Aham. assim. Tipo, livros de, como conquistar, como tu conquista, tipo, você- regras de sedução, sabe? E a premissa básica desses coaches de relacionamento é que o instinto masculino é o do desafio Nossa, eu odeio e o isso. da mulher é o de, tipo, como se a mulher fosse uma fêmea, Aham. animal Oh. mesmo, que ela tem que ficar ali esperando os homens brigar Não, por não. ela. Não, gente, é um negócio. Sexista, Olha, assim, biologicista, é um negócio absurdo. É um que eu negócio discordo completamente. Um dia eu vi um documentário. mas essa menina total, ela entra nesse... Total. Queres falar antes de eu Não. continuar? Porque realmente É porque, tipo, eu gosto de documentários. Ela sabe. do Animal Planet. Adoro. Aham. Tipo, Vida animal. Conhecimentos o inúteis. sagui azul Comigo. Ai, não acho, não. do Himalaia. Não, mas tipo, Cara, adoro. Daí, uma vez, eu vi um passarinho, tá? A coisa mais fofa. Ele limpava todo o terreno dele, tá? Tirava toda a folhinha, tal. E ele fazia... E daí chegava o terreno mais limpinho, a fêmea chegava. E daí ele começava a fazer uma dança. Ele pegava a asinha, fechava aqui, daí via com a cabecinha e ficava assim, ó, tipo... E daí, de repente, mostrava, tal. E daí eu mostro pro meu namorado. Tipo um desenho animado, assim. Cara, coisa mais linda. Tipo, sério, eu achei muito fofo. Daí eu falei pro meu namorado, por que tu não tá fazendo a dança do casamento pra mim? Porque tu é Primeiro limpa. Primeiro tu Limpa limpa. a tua casa, tá? E quando chegar, tu começa aqui, ó. E seu namorado Muito fofo. é árabe? Não Mas é. poderia fazer uma dancinha aqui pra mim? Nada. Ai, Caminho Poxa, das Índias tinha. É, uma coisa assim. Isso dava uma ingênuo. novela, Caminho das Índias. Me corteje. Mas é isso, é basicamente isso que eles pregam, que a gente tem que voltar a esse negócio do reino Sim, animal. eu assim, tenho, se que- comportar como uma mulher, se comportar como um homem, isso pra mim é muito problemático. É. Porque quem disse que a gente deveria se comportar como mulher Não, e que isso é o isso papel da mulher, se beneficia Sim. muito com isso, né? Da gente tá nesse lugar de... Isso como se mulher e homem fossem passividade. os dois únicos gêneros que existissem. Exatamente. Também, É. né? As únicas limita maneiras de se muito, comportar na sociedade, Nossa, né? tem, gente, tipo, bizarro. Tem ilimitadas formas de se comportar e de como viver a vida. Daí isso faz assim, ó. Não, tu tem que entrar nessa Nessa caixinha. caixinha e É muito fazer essas limitante, é coisas. muito limitante. Não, é o chá revelação, né? Que é rosa ou azul, né? Já começa aí, né? Já começa Vou aí. meter um Gente, verde imagina. e um roxo. Antes da chá- criança nascer. chá revelação maravilhoso que tu coloca assim, um rosa e um azul, e aí de repente vem um azul. Uhul, é menina! A gente podia fazer, né? Nossa, já pensei. Né? Que legal. É, né? Sensacional. Ou fazer, sei lá, roxo e verde. Que outras coisas que tem, não sei. Amarelo e laranja, Gente, sei dourado, lá. prateado, que é as cores, né, do brilho mesmo, quando você vai estourar o balão, dourado e prateado, e aí tá escrito... Ou nem faz, pra que fazer chá revelação? Então, a moça que... Eu acho que foi uma norte-americana que fez o chá revelação, hoje ela se arrepende. Porque virou um negócio astronômico, sabe? É. Dela, olha, gente, era pra ser algo, né? engraçadinho, Quando- legal. querido. Aham. Quando o meu afilhado, antes dele nascer, antes de saber o sexo dele, eu fui a primeira pessoa, eu e a melhor amiga da mãe, a gente foi as primeiras pessoas a saberem, né? Porque foi a gente que comprou o balão pro chá e tal, e não sei o quê. E aí eu lembro que eu fui procurar ideias diferentes, assim, e uma das ideias, gente, que tinha era fogos de artifício, tá? Com sexo. Gente, vocês já pensaram? Fogos de artifício. Meu Deus, essa criança já vai nascer com ego, assim, Aham, megalomaníaco o É? negócio, né? Não. Vamos voltar pra história, Tá. falando em ego, falando em ego. Tá, enfim. Ele não mandou a mensagem seguinte, foi encontrar novamente depois de 3 dias na academia e ele só me cumprimentou de longe. Então, o dia tava ali na dele, né? No dia seguinte, foi a mesma coisa. Até que no 3º dia, eu me aproximei dele e acabei chamando feio pra sair. Olha, de novo, eu acho que é a 4ª vez que ela chama ele de feio. E, tipo, o cara tava lá na dele, entendeu? Ele tava lá na dele. Ele ficou com ela na festa, ele insistiu, ela não queria, né? Aí ficou com ele na festa, e aí ficou na dele na academia. E ela ficou lá. O negócio da festa, eu acho que não dá pra entender se ele... Como que foi, como né? é que foi a Ele insistiu, aproximação, enfim, é. Mas depois deu Mas pra ver que ele provavelmente ficou na dele. ele tentou e ela deu Ah, então deu tá bom, corda vou e dar ficaram. essa chance e é isso. E pra ele não deve ter sido tão legal, né? Provavelmente, porque ele Porque ele não quis ou foi repetir. legal e ele não quis repetir, né? É. Também pode ser. Daí tá, ela chamou o feio pra sair. Até hoje, não sei como cheguei nisso, diz ela. Mas tavas querendo, né, querida? Tavas querendo. Saímos. E eu olhava pra ele e só pensava em quantos dentes tortos ele tinha na boca. Ai, que Amiga, mas é que tu coisa. que tava querendo, tu que foi atrás. Apesar disso, queria beijá-lo mesmo assim. Que loucura. Fomos pra casa dele, transamos, foi ótimo. Mas ele pediu que eu fosse
pra minha casa. Pois tinha uma regra que não dormia na casa de ninguém e ninguém dormia na dele. Isso foi uma pergunta que eu fiz pra ela, porque daí eu não deu de entender se ele morava com a mãe no final das contas ou não. Verdade. Não deu de entender. Não Eu deu de perguntei, entender. ela não respondeu nenhuma das minhas perguntas. Eu fiz praticamente uma entrevista. Mas assim, eu achei legal. O limites, né? Limites. Por limites. Não quero, Não, não eu quero. tenho uma regra que eu não gosto que durmam aqui e não gosto de dormir fora de casa. Né? Por que isso é um problema? Né? Não tem que ser Às um vezes problema. falar um pouquinho antes, Pode ser. né? Tipo, pra dar, olha, a gente tá vindo aqui na minha casa, mas eu não gosto de dormir fora de Isso, casa. é. Assim, só pra pessoa não É, levar tá um vendo? choque, É, assim, tipo, tá sabe? ali na cama e ser expulso. Mas assim, eu acho também que eu me senti um pouco mas assim. assim, a pessoa que vai pra casa do outro com a expectativa de que vai De dormir dormir, lá é. também. Ainda mais na primeira vez, né? É, Tipo, aham. tu vai não Também. sabendo, tu vai, né? Ah, talvez sim, talvez não, vamos ver, né? Uhum. Enfim. No dia seguinte, ele novamente não me procurou. E eu o procurei novamente. Saímos mais uma vez e esse ciclo se arrastou por 6 meses. O que foram os teus 2 anos? Eu detestava ele. Eu detestava ele. Achava ele feio, mal vestido. Gente, eu acho que ela falou que ele era feio mais de 10 Mais de vezes. 10 vezes. Mal vestido e nem um pouco inteligente. Mas por alguma razão eu ficava querendo ele mais e mais. Até que um dia ele apareceu na academia de mãos dadas com uma menina e fingiu que eu não existia. Adivinha o que eu fiz? Prepare-se para o plot twist. Prepare-se. Ao invés de me conformar com a situação, eu apareci na casa dele pra tomar satisfação. Pra quem não queria, né? Pra quem achava feio e não queria, né? O pior é que ele não tava em casa. E a mãe dele me escorraçou de lá. Então, ele morava com a mãe. Morava com a mãe. A mãe dele escorraçou de lá. Cara, ser escorraçada pela mãe. Sério, que vergonha. Que tristeza. Humilhação, né, menina? Humilhação. Eu fiquei várias semanas mal. E olha que não queria ele. Vou ressaltar isso várias vezes, porque ela cuspiu nesse prato, né? Cuspiu nesse prato. O pior foi escorraçada, tá? Eu fiquei várias semanas mal, até que aos poucos a dor foi passando. A dor. Ela começou a gostar dele, né? Aham. Já se passaram 2 anos desde que isso aconteceu e até hoje eu não entendi o que o feio tinha de tão incrível 11 vezes. que me fez ir atrás dele por tanto tempo. Se você contou quantas vezes ela chamou ele de feio, por favor, deixa o número nos Deixa comentários. aí, porque foram muitas vezes e a gente acrescentou mais algumas aqui também. Mas eu fiquei impressionada, assim, porque claramente, pra mim, assim, a Aline leu e eu li também, li uma frase, 2 frases e pensei, cara, é ego. É simplesmente ego. Ele feriu o ego Feio dela. é, como que ele não me quer? Ele é um feio e não me quer? Não, ele vai me querer. Não, ele vai me querer. Ele tem que me querer, imagina ele não me Só querer. quero que você me queira. É. Então, assim, na verdade, eu acho que o cara não era tão errado assim. Qual que era o defeito dele? Ele não leu querer ela, né? rapidamente. Não querer ela. Eu Era acho que o defeito cara dele. sacou, deve ter sacado que ela era uma baita de uma narcisista. Meu Deus, ela vai assistir esse episódio, mas talvez Não vai. Não, ela vai. mandou a história, ela vai querer assistir, né? Beijo. Mas assim, né, todo mundo que mandou a história, quem mandou a história tá correndo risco, né? E a gente vai analisar as histórias, isso Isso. ficou muito claro, né? Sim. Não, eu acho assim, ó. Eu acho que, cara, ela não entendeu mesmo. Eu imagino que ela não tenha entendido e que ela tenha sofrido com isso. Mas que é um negócio da terapia, né? Mas é um negócio, é exatamente uma coisa pra ela olhar mesmo. Olhar, entender. Que o problema Ai, não até é hoje ele. eu não sei. Até hoje eu não sei por quê. Não, tu pode saber. Eu te falo aqui, tô te falando. É porque E é muito ruim, não né? consegue Você lidar com a sofrer- rejeição. Você sofreu uma rejeição Mas é não difícil, é legal. é difícil mesmo. Não é legal mesmo, assim. Só que você tem que entender o porquê que essa rejeição, ela tá te machucando, Claro, né? não, Por que a que ela gente te tem que entender pega na tua tanto, história, na né? Em ti, o que por Mas quê, essa né? história me impressionou bastante, assim. Nossa, me impressionou muito, porque tipo, não me quer, mas eu vou atrás, não me quer, mas eu vou atrás. E ela não entende, ela não consegue entender o que o cara tem que faz ela querer tanto, Uhum. porque ele não é o tipo de cara que ela costuma, Normalmente né, fica. se relacionar, e ela não consegue entender o porquê que ela quer tanto, e ela não parou pra prestar atenção que ela só quer ele Porque ele não quer ela. Exatamente. E eu acho uma pena, sabe? Um desperdício de um feio, né? Tá aí mostrando seu valor. E o cara tem o seu Ela deu valor. a chance. O cara tem o seu valor, porque ele Dá percebeu que ela não era uma menina tão legal. E ela que deu a ficou chance na para mais dele. feios, né? E, tipo, às vezes não era legal pra ele, entendeu? Talvez ela seja muito legal. Pra outra pessoa. Talvez ela seja muito legal, exatamente. Que seja, né, no nível social dela, né? Porque vai nos dizer, ambientes. Às que vezes a ela gente olha pra uma conhece. pessoa, cara, eu não gosto de fulano. Mas o fulano tem vários amigos, entendeu? E tem vários... Cara, depois que a gente percebe... Eu percebi esse ano que tem gente que não vai gostar de mim. Isso parece coisa Ai, óbvia. é tão libertador. Mas é libertador, Gente, mas- exatamente.
Mas tem, tipo, vai ter libertador. muita gente que vai falar assim, eu tava pensando, cara, será que tem gente que vai olhar, lembrar do meu nome e vai falar, não gosto da Ana Paula? E daí eu falei, vai. E tudo bem. E eu E falei, eu vou não, tá continuar vivendo, vai dar tudo certo. E Aham. tem muita gente que gosta. Isso é uma E coisa tem gente muita gente que gosta, Isso é uma exatamente. coisa que pra mim, isso não tem jamais nem a ver com o tema, assim, mas que pra mim é uma coisa que eu fiz o caminho contrário, assim. Ah, Quando eu era criança, quando eu era adolescente, as pessoas não gostavam de mim. Tinha mais gente que não... mas é que criança, todo mundo gosta. Amiga, não, é que Haters. tinha muita gente. Eu era uma criança muito tímida. Tá. Muito Tá. tímida mesmo. E depois de adolescente eu fui ficando um pouco menos tímida, mas eu era tímida. Só que eu era muito confundida com metida, Uhum. porque eu era tímida. E eu tinha umas amigas próximas, e meu Deus, a gente se amava, as minhas amigas, quem me conhecia, gostava de mim, né? Nem todo mundo, óbvio, algumas pessoas não me conheciam e não vão gostar. Mas eu era muito assim, uma amiga ficava amiga de tal amiga e a pessoa não queria sair porque eu era muito metida. Entendi. Então, quando Aí ficava meio excluída, assim. Fica, né? eu tinha as mesmas amigas sempre, sabe? As mesmas amigas sempre. E aí foi uma coisa assim que eu começava a conversar com as pessoas, eu já ficava assim, o que eu posso falar, eu coloquei uma barreira mesmo, assim, de não ser eu, porque eu achava que as pessoas não gostavam de mim. E, na verdade, as pessoas não gostavam de mim porque eu não era eu, porque eu não me mostrava, porque eu era muito Sim. quieta, porque eu era muito tímida. E aí, depois de um tempo pra cá, assim, quando eu decidi que ia trabalhar com moda, eu fui obrigada a me expor. E aí, de repente, eu vi que, meu Deus, eu tava numa profissão que as pessoas... Aí sim que eu ia parecer metida. Sim. E foi aí quando as pessoas Porque- começaram a gostar de mim. Não, e assim, super tímida. Vou aqui falar todo dia com Não, eu fui obrigada. milhares de pessoas. Eu fui Aham. obrigada, tá? Porque quando eu comecei a minha carreira na moda, era blog, né? Então a gente escrevia um texto e eu adorava escrever e eu adorava tirar foto. E na época era o meu ex-namorado que fazia as minhas fotos, então era confortável, né? Era uma situação confortável, porque eu tinha que escrever. E aí, de repente, o Instagram me vinha com essa bosta de Instagram Stories. É. E aí eu tinha que aparecer no vídeo. Falando e interagindo. Interagindo. e- Então, assim, eu fiz uma coisa na época. Gente, vocês acreditam que eu entrei pra uma agência que eles me fizeram fazer um daqueles cursos de limpar sotaque? Mentira. Aham. Neutralizar, assim, Neutralizar o sotaque. Igual a Globo fazia com os atores nos Aham, anos 90. aham. Eu tive que fazer isso. E tanto que eu perdi bastante no meu sotaque natal, assim, da minha cidade natal, por causa disso. E aí eu tive que aparecer no vídeo, e aí eu entendi que as pessoas gostavam de mim mais do que as pessoas, não o público, né? Mas as pessoas que me cercavam, que elas gostavam de mim mais do que eu achava que elas podiam gostar, e porque eu era eu. Aham. Foi uma história bem o contrário, assim, de eu perceber que não, as pessoas gostam de mim. E aí, Mas hoje tá bem tranquila com quem não gosta. gente, é porque a minha vida inteira, sabe? Então, eu tô acostumada. Eu já agradeço quem gosta. Já, tipo, opa, gostou, é nóis, sabe? Mas não, eu sempre, pra mim, eu sempre entendi que algumas pessoas não iam gostar de mim, e é isso, assim, sabe? Que eu não vou agradar todo mundo, Uhum. e hoje em dia, se eu fico sabendo que alguém não gosta de mim por alguma razão e tal, pra mim é tipo... Tu sabe que a pessoa não vale a pena. Eu mando Não ela tomar gosta no de cu. mim, boa gente não é. Mas é isso, assim, eu aceito que a pessoa não gosta de mim e tá tudo certo. Eu tenho quem gosta e é isso, sabe? Mas realmente é difícil, assim. É uma aceitação. Tipo assim, contando, né? Tem o fulano, tem minha mãe, tem... Então, dá 10. 2 mãos. Ah, pô, tá bom. É, mas aí mas- tem que ser 2 mãos sem contar pai e mãe. Mas essa questão do... Tá, dá 8. Vai- Essa questão de a gente aceitar que as pessoas não gostem da gente, vale muito pra boy também. Porque a Aham. gente faz milhares de coisas, acrobacias, pro cara gostar da gente, né? Tipo assim, pro Uhum. cara querer a gente. É, tipo a guria ali, sabe? É, fazer coisas que ela não faria normalmente, né? É, passar por cima de coisas que ela não passaria normalmente, né? Por esse motivo, de tipo assim, não, a pessoa tem que gostar de mim, eu tenho que agradar. É muito doido isso, assim, né? E Eu é acho um que- relacionamento, não tem que ser assim. Tu tem que mostrar quem tu é. Se a pessoa gostou, legal. Se não gostou, Mas beijo. Superar e perceber isso é um processo. É um processo, E as pessoas é desafio. as pessoas que elas são autênticas, elas são extremamente magnéticas, assim. Eu fiquei com um menino esses dias e
Querido, ele... Querido, pecado. Não, mas ele é um amor, assim. Só que ele é todo erradinho, assim, sabe? Aquela pessoa, assim... A Aline fala querido, quando ela quer dizer que, tipo, putz, ela A fala pessoa é legal, querido. Não, mas ele é um menino massa. Só que ele é todo encanado, com um monte de coisa. Todo, sabe, assim... Todo erradinho. E eu me via... não tem segurar, mas tudo erradinho. Eu me via conversando com ele. E quando ele falava, eu ficava assim, ó... Isso que ele tá falando não era nem tão interessante, Nossa, tá? que exótico, olha Não, só. mas... Sabe, assim... errado. E ele, naquele jeito estranho dele, ele não tinha a menor vergonha de ser quem ele era, sabe? E aquilo, nossa, aquilo pra mim era uma coisa extremamente magnética, assim. Quando eu tava com ele, assim, eu ficava assim... Gente, menino todo errado, mas é extremamente magnético, porque ele era autêntico. Ele gostava de ser quem ele era, sabe? Até quis saber o que, Isso que é ele tá de legal. errado. É o feio, ele é feio. Ele é todo Ele errado. não é feio, ele é bonitinho, ele é Não, bem... eu tô falando da Ah. história. O feio. O feio, É o aquele errado. feio. Tosco. Não, ele não é que ele é errado. Não, o errado não é errado, não é isso que eu quero dizer. Não, É que ele é um entendo. menino que, assim, ele é um bom menino. Ele, cara, ele é bonito, ele é super inteligente mesmo, assim. Só que ele é muito cheio de esquema, muito cheio de noia, muito, sabe? Entendo. Tipo, Compreendo. o menino quer, Aquela. sabe? O menino quer me chamar. Não, a gente botou a mão na mesma hora. O menino quer te chamar pra sair, e aí ele começa assim: ai, você tem tantas coisas pra fazer hoje, né? Sabe assim? Ai, não. Pra mim Ele não dá. tem muito. Pra mim não serve. Comigo não. Aí, Que tu tem que levantar, que tu tem que dar um sacode, assim, que tu tem que dar 3 tapas na cara, jogar uma água fria. E... mas não é bem isso, assim, é que ele dá muita volta, ele não sabe então, dizer a pessoa exatamente o que ele tá meio que pensando com ou o que ele pena tá de si sentindo. mesmo, assim, meio... Não é esse tipo de pessoa, não. Ah, É uma tá. pessoa bem confiante até. Tá. Mas assim, ele é muito. Não sabe muito bem dizer o que ele tá pensando ou o que ele tá sentindo. Ele tem muitas questões com tudo. Tem muitos traumas com muitas coisas. Ele é cheio de coisa. Só que ele não tem medo de ser essa pessoa. Ele é isso. E ele mostra, sabe? E isso, eu acho isso, a autenticidade, uma coisa muito magnética. Dito Pra isso, mim- nunca mais saiu com ele, né? Amiga. Então, a gente vai deixar o final da história pra quando a história tiver um final, tipo... Ainda tá Salvar. sendo escrita. Vocês já tiveram aquele ímpeto, aquela maternidade compulsória Ai, feminina meu de Deus. salvar, boy? Mucilão. De salvar, eu preciso salvar ele. Ele é meio assim, mas eu consigo, eu sei. Eu acho que esse do relacionamento abusivo, Tu tal, eu achou acho que podia foi salvar. É. Eu consigo dar um jeito, a gente vai melhorar isso. Sim, e juntos tal. a gente consegue, né? Aham. É o único Juntos a defeito. gente E nunca consegue, né? Porque é Não. ele que tem que fazer, né? Uhum. Nunca é a gente. A Aline já tentou consertar também, né, Aline? Uma vez eu paguei a terapia do boy. Pô. E ele não foi. E ele não foi? Não, Não, perdeu eu o fiquei- dinheiro. Não, Não, pagava tu fez pra a mim, né? terapia, então. Não era terapia de casal, tá? Não, mas ele não foi, mas pelo menos tu foi, ou não? Tá vendo? Não, Não, perdeu não, as não. sessões, Eu perdeu. Ah, É, não creio. não. Pagou, ele não ia? Eu ia Marcava, ele não ia? eu me tratava com outro terapeuta, né? Entendi. E Eu contando essa me história aqui tratava. indignada. Não, mulher, ele não Mas ia, não aí, acredita, e ela eu pagava e não ia. fiquei, e eu fiquei sabendo por um acaso, assim, ele tava mentindo pra mim que tava indo. E que tava tomando remédio, porque o psiquiatra receitou um remedinho pra ele também, né? E ele não tava E tomando ele não remédio. tava tomando. E não tava indo na terapia. E eu fiquei sabendo que eu recebi uma ligação, assim. Ô, Nossa. fulano não tá vindo. Poxa, o teu plano aqui de 10 sessões acabou de vencer, ele não veio nenhuma. Nossa, que ranço. Tu pagou muitas. Desculpa. Eu tinha pagado um pacote de 8, eu acho. Ouch. E eu acho que ele foi, que eu lembro assim, eu acho que ele foi na metade. Triste, triste, triste. O meu ex dizia que ia, porque teve uma vez que a gente brigou e eu falei, não, a gente só vai voltar se tu for, né? Aham. O Caetano. E aí ele falou, não, então eu vou pra terapia. Não, pode deixar, eu vou pra terapia, beleza. Daí eu falava, tá, tu já marcou? Ah, tô vendo, tal. Aí ficou me enrolando com tô vendo. Aí daqui a pouco ele falou, não, marquei, tô indo. Ah, então tá bom, tá legal. E aí, Cadê como o é que foi? recibo? Como é que foi? Cadê o Não queria que ele me contasse o que ele falou, nada. Aham. Eu queria saber como é que foi pra ele, né? A experiência e tal. E ele falava, já dei alta pra ele tá ótimo. Tipo assim, o cara que precisava de terapia, entendeu? O terapeuta que fez terapia com Aham. ele. E eu ficava, nossa, mentiroso, né? Que não foi, né? É que não... Mas você sabia que ele não Entendi. tava indo lá, lá dentro, lá, você eu sabia. sabia que não tinha a menor possibilidade, porque se ele fosse em uma consulta, ele ia ser internado.
Amarrado. Caraca, a camisa de força. Colônia Santana Ia lotada. ser. Que é um remedinho que eu paguei, não Que tomou, é um né? remedinho, assim. Que é? Então, não, eu sabia que ele não ia, mas também dava esse miguezão aí de ainda era engraçado, queria ser engraçadão, de dizer, não, fui lá e o cara tá ótimo. Eu não tava desconfiando, gente. Eu não tava desconfiando. Eu só pensava Mas tu via, o processo. ele saía pra ir? Não, vocês moravam É que a juntos, gente não morava junto na época. Ah, tá. A gente não morava junto. Eu fui morar junto com ele depois. Foi morar com ele depois. Mas tu já sabia? Não, na verdade não. Agora eu tô. Não, gente, pelo amor de Deus. Já pensou? Não, agora eu... Calma, agora eu fiquei confusa. Não, Calma. eu voltei agora. Não, a gente morava junto na época, assim, Tá. que isso aconteceu. Ah, A gente tá. terminou logo depois. Meu Deus, já pensou, gente? Não. Não, porque tu descobri que a pessoa pagar terapia. Não, mas eu da fiquei. Sandra. Mas a verdade é que eu fiquei um tempo com ele depois ainda. Não, só faltava A gente descobrir que ele tava comendo teu chocolate escondido, né? Que ele tava fazendo porque coisas precisa- absurdas, como Ah. ver vídeos de Deixa eu- séries que vocês gostavam sem te consultar, né? Assim. Gente, ele É porque precisa errar ele 36 fazia. vezes, pessoal. Assistia a série porque ficava muito ansioso, queria assistir, e depois assistia comigo, tipo, como que. Ah, não. Isso aí, a pessoa que faz isso é capaz Isso é de pior do coisas que- É capaz horríveis. de. Vai pra uma suruba, mas Psicopatia. não Com certeza. Entendeu? É, a traição muito pior. orgia, mas... Mas assim, ó, pra falar em terapia, eu tenho uma história de uma pessoa que eu acho que tá precisando. Precisando de terapia. Todos nós, né? Todo mundo. Não, gente. Fazer um Se, grupo assim, de ó, se o autoajuda. ser humano, se todo mundo fizesse terapia, gente, esse mundo, olha, ia ser outro. Vai, vamos de historinha que eu quero fazer mais comentários. Mas é porque essa história aqui, a pessoa, ela é um caso muito parecido com essa menina aqui, mas eu acho que é um pouco mais leve, assim, só que ela não, eu espero que não tenha nada de errado nessa história, que tudo acabe bem pra ela. Escutou? Mas eu espero muito. Só que algo tá me dizendo Que não. que não vai acabar não. bem. As bandeiras vermelhas, né? Ah, Bandeiras eu vermelhas. vi as bandeiras vermelhas É. aqui. Talvez ela tenha visto, ou ela realmente acredite. Enfim, vamos lá. Essa história, ela mandou porque ela se identifica muito com a história do filme, tá? Da Catherine e da Catarina porque já- e do Patrick, né? Que, na verdade, a Catarina e o Catherine e o Patrick, eles tinham muitas coisas em comum. Eles só eram pessoas muito mal-humoradas e um pouco agressivas. Não, nem eram agressivas, mas eles eram pessoas mais carrancudinhas por causa da história deles, né? Mas eles tinham muitas coisas em comum, Sim. né? E o relacionamento deles, a gente não sabe se deu certo ou não, porque o filme acaba quando eles vão pra faculdade. Que tem Mas- toda a chance de dar merda. É. Como mas, que é? mas a Eu gente acho engraçado espera. que o final feliz é o casamento, né? Mas a Que é gente onde vai espera- dar a maior merda de todas. Mas a gente espera que se Shakespeare tivesse escrito uma Megera Domada 2, né? Que a Catarina e o Petrúquio tivessem, de fato, A ficado. Catarina e o Petruc é ótimo, né? Porque Né? daí tu só lembra do... Da Crave e a do Rosa, Crave e a Rosa. né? Que também é uma excelente adaptação verdade, dessa né? história. Mas a gente espera que eles tenham ficado juntos mesmo, e que tenha dado tudo certo pra eles, nem que sejam separados, né? Mas aqui, não sei. Minha história é com um colega de trabalho que eu achava mal educado e arrogante. Como a gente começa. Não, eu já vejo problemas aí. Porque se tu vê a pessoa num ambiente de trabalho, né? Num ambiente formal, assim, longe das relações afetivas, sendo arrogante, mal-humorado, quanto mais quando tu se envolver com a pessoa, né? Quando for uma pessoa que tu conviver bastante, que tu vai ter coisas mais difíceis pra lidar, assim, né? Porque trabalho, claro, trabalho é trabalho, né? Tu vai ter bastante problemas Existe no trabalho. 100% de frequência, né? Não pode faltar, não é? Não, porra, 70%. 75%, Poxa nada. vida. Tem. Mal educado e arrogante, mas muito gato. Aí, pra mim, eu já acho bem esquisito, porque eu não sei vocês, mas se eu vejo uma pessoa que ela é muito mal educada e muito arrogante, eu não consigo achar a pessoa Não, bonita. Não, exatamente. É difícil, É, né? tipo assim, Ela eu perde até a acho beleza. assim, Ela legal, é- bonito, mas, sabe? É bonito ranço. Você não fala muito gato, né? A gente tinha um gerente, eu e a Ana, quando a gente trabalhava junto, que era assim, nossa, tu olhava, ele era muito gato, assim, a gente, nossa, gato. Mas ele tinha um ego, assim, ele era tão, se achava tanto, que ficou, sabe? Do que tava no A show do pessoa, Jota a pessoa Quest? senta aqui, sabe? Que tava no show do Jota Quest? Não lembro. Eu lembro que você me mostrou Não um lembro. ex-chefe teu. Daí você já falou que ele era meio ranço, e aí eu já pode não ser, então. conseguia achar gato Então de cara. pode ser.
Pode ser. Eu acho que sim. Meu Deus, a gente tem muita história. O show do Jota Quest, né? A gente Pausa para chorou, o show a do- gente chorou no show do Jota Quest, né? Vamos Nossa, lembrar nossa, disso, né? nossa. Pecado. Queridas. 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 Tá, a gente Pobres. tava mal, a gente tava mal. Só hoje. Aquela. Não foi nessa, foi no... No no... vento, né? Eu ia falar uma outra. No tipo, Planeta nada dos a ver. Macacos. No Planeta dos Macacos. Tá, continua aí, Tá. continua aí. Perdemos Agora, ali, eu tive- perdemos. Um dia, ele passou mal no escritório. Essa história não é engraçada, mas é porque... É. Planeta dos Macacos. E como eu era a única pessoa que dirigia, que estava disponível, meu chefe pediu que eu levasse ao hospital. Acompanhei ele em todo o processo e acabei descobrindo que toda marra e mau humor eram, na verdade, disfarces para ansiedade e depressão. Não. Para aí. Pode ser que ele esteja usando isso como Escudo. escudo, né? Mas assim, nem todo mundo que tem ansiedade e depressão é grosseira com as pessoas, pelo Não, amor de Deus. gente, né? não tem a ver. Não Tem. tem a ver. Não tá tu não tem como relacionar uma coisa com a outra, né? Porque gentileza. Também não vou fazer diagnóstico que não sou entendida do assunto, né? Não, Mas gente, já mas é. fazendo. Mas já Porque fazendo. a agressividade também tá a ver ali com a depressão. Mas eu Tipo, acho que ele não era agressivo. Pelo que eu entendi, ele era só meio carrancudinho. Tá. Pode ser que ele estivesse mal, doente, enfim, né? Não dá pra julgar. Mas assim, Mas eu acho que ela, como ela viu que ele tinha doença, ela já. ela romantizou uma coisa. ali. Eu acho que ela, tipo, Porque ele era perdoou gato. todas as É porque coisas. ele era gato. E aí. Perdoou todas as coisas que ela tinha impressão dele por causa disso. Eu acho que ela quis ver ele com bons olhos, assim. É. Já que ele é gato, eu vou ver ele com bons olhos. Porque se fosse ser. uma outra Se história, fosse essa aqui, se fosse o feio, ela ia dizer, ai, não. provavelmente não É. tinha nem levado pro hospital. Aqui, ó, tá, É. vamos lá. A partir daí, passei a vê-lo de outra forma. Opa! Nossa, quase editei o texto. Não. Passei a vê-lo de outra forma. E acabamos nos aproximando, primeiro como amigos, mas depois o clima foi mudando. Ele dava a entender que queria alguma coisa a mais. Deixava chocolates e bilhetinhos na minha mesa, me levava para casa, mas nunca chegava a concretizar nada de fato. Ficamos mais ou menos 1 ano nisso, e quando eu me dei conta, eu estava completamente apaixonada. Eu tinha certeza que ele também estava apaixonado por mim, mas que não tomava nenhuma atitude por causa dos problemas pessoais que tinha. É compreensível? É compreensível, mas aí se você não quer nada com ninguém, você não deixa chocolate e bilhetinho na mesa da pessoa. Tu não vai O que deu nem pra nisso, entender né? é que ele tava nutrindo, né? Os dois estavam nutrindo uma relação afetiva, né? Amorosa. Só que nada acontecia. E Era ela completamente platônico. eu acho que ela, tipo, ficava com isso assim, não, mas a gente não fez nada ainda por causa, Porque ele precisa resolver os É, problemas que ele tem, por né? causa da doença e tal. Mas, né, daí também ele não deixaria, né, as coisas, não deixaria os bilhetinhos, É. né? Fiquei esperando e sempre sendo a amiga com a qual ele podia contar. Um dia eu fui assistir a apresentação de final de ano. Ai, gente, pecado. Um dia eu fui assistir a apresentação de final de ano da minha filhada na escola e adivinha quem estava lá assistindo a apresentação do filho com a esposa? Puta merda. Ele mesmo. Fiquei arrasada, mas não tive coragem de falar nada. Eu acho que ele não quer se relacionar agora porque ele tem depressão. Ops, ele tem uma mulher e um filho, né? Eu acho A que- partir daí, a nossa amizade esfriou e ele voltou a ser o arrogante que era antes. Eu achei essa parte, pra mim, é a que mais me pegou de tudo. Puta merda. Porque o cara, pelo Cara, que eu entendi... imagina a cara dela, né? De ver ele lá, assim, né? De Só que chegar pelo aí. que eu entendi, o cara, ele não quis nem falar nada, tá? Ele nem quis se explicar, né? Se omitiu. É, Omitir ele deixou- mentir. Não, e ele deixou a coisa do jeito que tava. Pelo que eu entendi, ele deixou a coisa do jeito Sim. que tava. Ele não foi nem na segunda-feira no trabalho se justificar. Porque É, pelo que ela falou disse, ela não falou nada. E a amizade esfriou. A partir daí, nossa amizade esfriou e ele voltou a ser o arrogante que era antes. Logo depois, eu mudei de empresa e não nos falamos mais. 3 anos depois, essa história, pelo visto, aconteceu faz um tempinho, porque o lance de você, né, não saber que a pessoa é casada e tudo mais. Hoje em dia com as não tem redes muito como sociais, esconder, né? Eu E acho. trabalhando na mesma empresa, eu Não achei tem anel? bem... O cara não Mas tinha ele não anel. usava. Às vezes não né, era às casado no papel, né? Ah, tá. Ou não ia com um anel pra trabalho, Também, né? tirava, Também pode né? ser, né? Mudei de empresa e não nos falamos mais. 3 anos depois, só que é engraçado. A ela, gente tipo já assim, encontrou uma aliança no carro da empresa uma vez.
Alguém perdeu. Perdeu. Sim. Ai, meu Deus. Nunca E foi aí, buscar. engraçado que a gente botou no Achados e Perdidos, tipo, divulgou, né? Porque, pô, uma aliança, Gente, né? a pessoa perdeu. Ninguém não. nunca foi Óbvio, buscar. né? Nunca foi Que buscar. vergonha. Foi de terceiros. Daquela. Tá, cadê? 3 anos depois. 3 anos depois, ele me procurou para se desculpar. Disse que estava passando por um momento difícil na vida e que não se orgulhava do que tinha feito. Nossa, pelo menos isso, né? Só que uma pessoa madura, né? Só que depois- eu achei estranha essa aproximação 3 anos depois. Tipo, o que ela aconteceu? ela né? não explica, Será? ela não explica. Pra ele voltar 3 anos depois? Não, e ela não fala como Redes que ele se sociais? aproximou, né? Deve ter achado ela nas redes É, sociais, deve né? ter. Provavelmente, É. né? Aos poucos fomos nos reaproximando. Ali, aqui a gente pode entender que ele se separou, né? Aos poucos fomos nos Ou reaproximando. não, né? Imagina um Histórico. plot twist desses. E quando entendi que podia confiar nele novamente, aceitei o pedido de namoro. Aí é que vem o problema, tá? Que eu achei aí que eu. Hoje faz um. Eu não quero rir dela. Hoje, não. Hoje faz 1 ano que estamos juntos e muito felizes. Que bom. Aí aqui é que é a parte que eu, tipo, putz. Quis contar a minha história, porque acredito que as pessoas têm muitas camadas por baixo daquilo que aparentam ser. Sim, lição. Sim. Lição das coisas que eu dei em você e da megera domada. As pessoas não são aquilo só que elas aparentam. Elas têm realmente muitas camadas e elas têm razões pelas quais elas fazem o que fizeram, né? Tipo ogros. Tipo ogros. Ó, tipo Shrek. cebola. Shrek é uma cebola. Cebola. Sim, que bom, mas o Shrek, né? E eu costumo dizer que somos exatamente como a Cat e o Patrick do filme. Aí eu acho que não. Eu não consigo, olhando essa história e sem saber detalhes, porque ela não falou, mas assim, eu não consigo entender essa parte final. Eu fiquei bem preocupada porque ela romantizou uma mentira, né? Tudo bem, ele tinha problemas e tudo mais. Então, assim, olha, eu não vou ficar com você agora porque eu estou passando por ansiedade e depressão e eu tenho uma família com a qual eu preciso lidar antes disso, né? Mas um É ano, muita gente. coisa, né? É porque a família deixou bem off. É, eu acho que o problema pra mim dessa história é a família. Porque, o cara, né, não tá legal e ficar paquerando ali, sendo gentil e oferecendo coisinhas e nananã. E nada acontecer, beleza, né? Mas faz parte. o problema é a razão pela O problema qual é a isso... razão pela qual, que depois acho que ficou bem claro que a razão pela qual é porque o cara tinha uma família, né? E tava nutrindo essa expectativa, esse sentimento ali, né? Essa história, pra mim, ela é muito problemática. Muito, assim, o fato de ela não tá percebendo, assim, que ela foi enganada. E assim, ó, o que a gente coloca como traição, né? Porque, a gente nunca se pegou, mas tava ali diariamente nutrindo um afeto, né? Que às vezes é pior, né? Tão ruim quanto, né? Eu acho que é tão ruim quanto, assim, porque... será... Depende do ou acordo ou também será que tu tem com a pessoa, né? Depende do acordo que tu tem com a pessoa. Ou será que, Sim. às vezes, ele tava... Porque, às vezes, a gente também, quando tá apaixonada, quer enxergar umas coisas que a gente não... que não tá acontecendo, Às de vezes fato, o cara nem né? tava também, né? Às vezes, o cara podia deixar um chocolate porque sabe que a amiga Que era gostava legal. do chocolate. Mas por que ele teria se desculpado depois? Então, aí que vem, né? Eu Aí acho que vem. ele tá- ele ele sabe que ele tava- fez merda, Verdade, né? Ele se bateu a sabe, culpa. e a gente espera de verdade, assim, que ele tenha, que não só batido a culpa, mas ele tenha percebido o quanto Sim, errado foi tudo sim, isso, sim. sabe? E A gente espera a evolução das pessoas. que ele né? evolua Aham. e tudo mais. Muda essa camada, tira Né? mais uma camada. E que ele tenha realmente tirado todas as camadas e tenha ficado ali no nu e cru mesmo, assim, do tipo assim, olha, eu mudei, eu sou essa nova pessoa, eu percebi o quanto o que eu fiz foi errado, o quanto aquele tipo de atitude foi errado, o quanto a minha mentalidade era errada na época, que eu acho que é o principal. Só que a gente não sabe, né? Se de repente ele só não deu certo com a esposa, se de repente só não bateu a crise de Não, consciência. e assim, pelo que ela falou, ela sempre foi um ombro amigo, né? Ela sempre foi muito disponível pra ele, muito solícita ali com ele. Então, talvez depois de um tempo, ele estava solteiro, achou ela e pensou, né? Uma pessoa legal, que eu tive uma coisa legal, vou tentar novamente. E tudo bem, já tá durando 1 ano, né? Já tá durando 1 ano essa relação e, pelo que dá de entender, ela tá feliz. Mas o que me preocupa é
Me preocupa não, porque é uma pessoa que eu nem conheço, mas assim, né, o que eu acho preocupante nessa história, assim, o que eu vejo nessa história como problemático, ela comparar a história dela com um filme e achar que realmente era só aquilo, sabe? Era só uma pessoa carrancuda, que, tipo, ela é muito mais do que isso, e é muito mais do que isso mesmo, mas são problemas sérios, Mas né? é que era casado, né? São problemas Cara, esse sérios. negócio de omitir a família. Mas, cara, como que Já conseguiu aconteceu por com tanto você? tempo? Não, graças a Deus. Eu achei que a gente ia ter uma história dessas Não, agora. Poxa. Já tinha pensou? ex-namorado casado com ex-amiga. Vamos lá. Aquele lá de 2 anos, o primeiro lá que né, ficamos naquele rolo, depois namoramos 3. Beleza, daí a gente terminou e tal. Eu sempre tive uma melhor amiga. Daí ela começou, tipo, a se distanciar e tal. Depois que vocês já tinham terminado. Depois, Uhum. Daí ela começou a ter uns problemas dela mesmo, assim, tal. E eu tentei dar suporte e tal. E... sei lá, daí ela tinha um projeto, tal, de... Ok, ela tinha um projeto, daí ela começou a convidar ele pra ir. E daí teve um período que ele começou a ficar com uma amiga dela. Daí eu briguei com ela, porque eu falei assim, porra, tu queria trazer essa menina, tipo, pro meu aniversário, eu conheço ela, tudo. Tu ainda gostava dele e ela sabia? Tinha Não, isso? já tinha começado Só a tinha namorar aquela outra questão pessoa. de ética mesmo. É, tipo, Tem tanta gente no ex-amigo mundo. é mulher, entendeu? Sabe? É que nem... Não, Se a não pessoa é vou falar, bissexual, não resolveu, não deu certo, entendeu? É que nem cebola, né? A gente come chorando. Essa Tipo... é muito quinta série essa. Cara, cada piada quinta série que a gente solta. Mas então, e daí, tipo... já tinha uns 8 meses, tipo, que a gente já tinha terminado. Mas foi, tipo, a pessoa que eu mais tinha gostado. Que na minha formatura falou... Ana, casa comigo, entendeu? Essas coisas assim. Era um namoro que era pra... Mas daí, beleza, a gente... namora à distância e tal, teve uma hora que, não quero mais, sabe? Ok, daí uns 8 meses depois, uns 10 meses, sei lá, eles começaram a namorar. Mas como é que foi? Eu comecei a rir antes de saber. Hoje eu rio, naquela época foi muito ruim, tá? Mas eu vou explicar. Hoje eu tô rindo, mas já chorei muito. Já chorei muito. Exatamente. Tipo, tá, daí ele ficou com essa amiga dela, que também eu já conhecia, a menina ia pro meu aniversário, essas coisas tudo. E daí eu fiquei brava, tipo, poxa, não. Opa, corta da parte. O fulano não. Vai ter como cortar. Sinto muito. Deixa bem baixinha essa parte pra só aparecer fulano, Põe hein? um pi, põe um pi. Pi, bota um pi. E daí... Vou ser processada, gente, pelo amor de Deus. Não Bota vai, um tem pi aí. tantos no mundo. Tá. Nossa, tá. é o mais comum que tem, né? Se eu verdade. vejo um ex meu falando de Aline num podcast, eu vou ter certeza que não sou eu. Tem tantas. Tem um monte. Se falar sobrenome aí, pode ser. Aí, Tá ruim. Aí só tem tá. 2. Mas é verdade. Então, e daí eu fiquei chateada, daí eu tinha Face naquela época, daí eu dei uma bloqueada. Daí pra menina eu mandei assim, sua vaca. Você fez isso? Mandei no Facebook e bloqueei. Você mandou sua vaca? Sua vaca. Não pra tua amiga. Não pra minha amiga. Pra Pra amiga eu fiquei chateada. Poxa, como é que tu deixou os dois se aproximarem? Uhum. Tipo, foi teoricamente o amor da minha vida, entendeu? A gente se terminou, mas não fiquem, sabe? Estranho, não gosto desse rebuceteio. Entendeu? Não gosto. Sua vaca. Falei sem correndo. Ai, E depois, sei lá, depois de uns 2 meses, eu fui pra um open bar. Voltei. Pra dar Voltei felizona, né? Cheguei, eu tava tirando a roupa pra ir tomar banho. Vi um e-mail, calma. Vi no WhatsApp as minhas amigas, é porque a gente era um quarteto, daí viramos em 3, um triteto. A daquela. vaca saiu. A vaca saiu? Não, essa menina não tava era um quarteto do colégio e tal. E daí, beleza. Daí, as minhas amigas mandaram, tipo, print do Instagram, foto dos dois. E daí eu falei, que coisa estranha.
E daí, beleza. Que amigos. Ô, Nossa, que gente, amigos. mas essas meninas... Ô, desculpa, pelo amor de Deus, Deus, né? amiga, o que Não, que tá tem acontecendo? avisado, Cara, mas assim, Elas tem, avisaram, tem a elas avisaram? suspeita, tem a suspeita, pesquisa, aí ela te liga e te fala. Ai, não. Não, de elas repente, mandaram, abre, amiga, eu gosto olha de isso qualquer daqui, coisa, o que é isso daqui? Me manda, eu quero informações. E daí era, tipo, a Aí eu legenda vou e tal. descobrir antes, gente, de dar o susto. Eu vou... Não, elas descobriram. Olha, tá acontecendo uma coisa. Elas me mandaram. Não, mas não descobriram alguma coisa, Quando já tava divulgado pro mundo. não aguentou. E não daí, aguentou. ao mesmo tempo, eu recebi um e-mail. Era essa amiga que... Bêbada no meio da madrugada, você recebeu o e-mail. Nossa, e daí a amiga Ah, mandando, cacete. tipo, olha, a gente Nossa, virou e-mail. amigo. Prezada Ana Paula. Venha por meio dessa. Atenciosamente. E daí, explicando que, tipo, eles... ATT, vaca. Essa era outra, mas, né? E daí, e daí, o que acontece? E daí ela explicou que eles se aproximaram, né? E que foi muito ruim, tipo, perceber que eles começaram a se gostar, só que daí eles começaram a se gostar e começaram a namorar. E daí ela queria me explicar. Daí, como eu tava com ela, ela tava bloqueada no meu Facebook, ela mandou por e-mail. Só que podia vir na minha casa, podia tentar outros fatos, tipo, Te ligar, ou falar sabe? com uma amiga, ou eu preciso falar com a Ana Paula, Uhum. entendeu? Alguma coisa assim, porque era uma pessoa que foi muito significativa na minha vida. Uhum. Tá, mas eu deixa caí eu só no entender uma banheiro. coisa. Deixa eu só entender uma coisa. Na verdade, a tua amiga que acabou ficando com ele, Isso. não a amiga da amiga. Ela, a amiga da amiga ficou. Ficou, Depois de um depois? tempo. E ela se reaproximou, ela se aproximou dele através da outra. Meu Deus, ela traiu duas. Não, Aquela. então, foi tipo. Começou a convidar, não sei direito a história. Mas porque ela se faz aproximou porque a outra. Tá. tempo. E daí, beleza, daí ela a outra amiga, eles terminaram, tipo, ficaram, mas depois de um tempo não estavam mais ficando. Será que ela mandou o mesmo e-mail pras duas? Eu não sei. Se explicando, né? Caraca, eu nunca tinha Manda pra pensado ela. nisso. Eu sei que as duas pararam de ser amiga por causa disso. Olha! E daí ela também parou de ser minha amiga por causa disso. Gente. Só que daí as minhas duas outras amigas, ela também parou de falar e tudo, tipo, foi. Só que, tipo, era coisa de. Era uma amiga de escola. Então, tipo, todo mundo da escola, tipo, o que aconteceu? Por que elas não se falam mais? Uhum. E daí depois eles viram que tava namorando um ex-namorado meu. Acho que o pessoal. Mas ninguém sabe da precisa história. fazer, Não, o melhor de falar, tudo né? é se o cara fosse da escola também, né? Não, Ai, era que de babado. fora, assim. Babado nível carrossel, assim, malhação. Ai, ia ser, Malhação, né? nossa, malhação, Ia essa ser malhação, essa malhação, temporada é incrível, né? É. E daí foi por e-mail, e daí eu fiquei muito mal, assim, no início, né? Daí procurei terapia e tal. E depois de um meio ano, acho, sei lá, isso aconteceu em agosto e novembro, a gente conversou, e daí a gente... Ah, com a menina, a menina. Aham. Daí eu encontrei a mãe dela no meio da rua, e daí E nisso eu falou, peguei... sou vaca. E saiu Chamei correndo. todo mundo. Não, e daí quando eu a vi, eu falei, cara, eu vou mandar mensagem pra fulana. E daí, beleza, mandei mensagem pra fulana, a gente se encontrou, a gente chorou muito e tal, porque ela também sentia, tipo, ela sentia falta, né? Porque a gente era muito, muito amiga mesma. Eu também sentia muita falta dela. E daí, beleza. Mas daí, naquele momento, a gente não ficou juntas e tal. Ficou juntas. Parece que a gente era um casal. Não, agora Ai, virou um trisal. Plot twist. Ai, gente, amei o fim dessa história. E daí, depois, Das tipo... coisas que eu odeio em vocês. Ai, virou um grupo ali. E daí, Oh, tipo, que sei delícia. lá, em abril, mais um meio ano, a gente se encontrou de novo. Daí eu falei, cara, se quiser se reaproximar pra gente virar amiga, sim, eu sou dessas pessoas. Ela falou que daí que achava que era melhor não. Porque daí ela tava com medo que eu me vingasse. Daí eu falei, cara, eu nunca me vinguei de ninguém. Qual é o seu signo? O meu é peixes. Ah, não vai se vingar. né? Nossa! Aqui, ó. Tá aqui no meio. Entendeu? Ah. Sim, eu sou peixes, entendeu? E não sei nem como se vinga das pessoas. Eu A sei Lili que- sabe, conversa com ela. o meu filme preferido. A gente tem que fazer um filme com o Bela Vingança, né? Tem, Um tem. episódio com Bela Vingança. A escorpiana sabe, né? A Ah, escorpiana sabe Uma vez eu direitinho. fiquei Eu com sou um a cara que- pior, eu ah. sou a pior escorpiana, porque eu nunca Não me vinguei sabe, né? de ninguém. É, Eu poxa. nunca me vinguei. Eu acho que agora eu vou começar. Aquela. Não, Mas mas os lista. próximos que se cuidem. é porque eu tenho lua em peixes. Ah, daí... É, tenho lua em peixes. Fofinha, não. Daí eu fico. Entendo. Queria ser mais escorpiana, às vezes devia. Não, uma vez eu fiquei com um cara que era. Mudando um pouco da história. Fiquei com um cara que ele era escorpião ascendente em Ares. Ui, cruzes! Guri, era muito engraçado. Tipo. De astrologia, eu adoro astrologia. Mas pra mim é tipo Harry Potter. Entendeu? Eu adoro Harry Potter, mas não quer dizer que eu acredito. Entendeu? Mas eu acho divertido de falar. E daí ele chegava assim: Ô, Ana, tu não tem vontade, sei lá, tá andando na rua e de voadeira nas pessoas? Daí eu. Eu falava,
elas me fizeram alguma coisa? Não, eu só tenho vontade de bater nas pessoas no meio da rua. Eu falei, cara, eu nunca tive essa vontade. Acontece. Uma coisa Eu ficava com um cara que ele era de Áries, com ascendente Lua em Escorpião e Vênus em Áries. Nossa, Deus me livre. Não, gente, isso aí ninguém merece, né? Nossa, gente. Nossa. Não, pelo Mas amor de enfim, Deus. voltando. Não, e daí depois, quando a gente se encontrou e tal, daí eu falei sobre a gente se aproximar, e ela achava que, né, tinha um pouco de medo de vingança. E também como eu já Tu tinha ia pegar o falado... boy de volta agora. Não, então, e daí como ela tinha falado que eu já tinha... Ela falou que eu já tinha falado que era, Já pensou tipo... que plot Boa twist? ideia, boa ideia. Nossa... Não, que nem você vai fazer a hora que você sair queria, daqui? não queria mais, entendeu? Tipo, Não, pô, imagina, já tinha feito é. aquilo comigo, pelo amor Não, de e tu Deus. já tinha terminado, né? Tipo, não tem por que tu querer o cara de novo. E daí ela também tinha medo, tipo, ele já foi o amor da tua vida, tal, e daí ela achou estranho. Ela quis Compreendo. proteger a relação. Sim, super compreendo, assim. Mas, tipo, no início, eu realmente fiquei magoada. Hoje é muito tranquilo. Hoje realmente tá muito resolvido, muito resolvido. Ainda bem, né? Imagina a gente ter que ficar agora... É que eu acho. Mas aquela vaca. Tá super resolvido, mas aquela vaca. Desculpa por ter xingado, gente. Mas eu acho que isso é uma. Luciana, desculpa por ter xingado. Desculpa. Essa é uma coisa. Fiquei brava na hora. É uma situação bem complicada, né? Porque é muito difícil você não se colocar dos dois lados. Uhum. Porque pode acontecer de você se apaixonar por um Pode. ex de uma amiga, gente. Pode acontecer de você simplesmente não ter o que fazer. Ah, Sabe? mas eu não sei. Eu não Só sei. que- A gente Porque eu acho que a gente, Sabe, assim... sai. Não, Mas a é gente difícil. não escolhe se apaixonar, mas também tu não escolhe se aproximar de uma maneira que permita se apaixonar. Mas, Lu, paixão, uma coisa entende? que é o seguinte, assim, ó. Você se apaixonou pela pessoa e você simplesmente não tem o que fazer, assim. E você não vai trair a sua amiga do fato de, porra, cara, ela ficar sabendo... Mas por que querer estar tão próximo de um ex de uma amiga? entendeu? Não, aí... A ponto de Aí se a apaixonar. Porque tu história- não olha pra pessoa e tá Não, é apaixonado, que a né? história da Ana é diferente porque ela teve meios de se aproximar do cara. Ela fez acontecer. É uma história Eu diferente. não sei se ela E eu, quis... eu tinha dado a liberdade, por exemplo. Se quiser pegar carona, pode, mas eu nunca imaginei que ia acontecer, entendeu? Aham. Só que depois eu Mas olho... se ela ficou chamando ele pra fazer as coisas dela ali, pô, pra mim a escolha que ela teve foi ali, sabe? Entendi. Foi ali. Ela não Ah, precisava. não, eu acho melhor não envolver o ex da Ana. e Ela deixar- não precisava ter feito isso, mas ninguém tá livre. Eu acho É. bem difícil de você não É. se colocar dos dois lados da história. Só que pra mim o pior, o que pega ali, é você descobrir por terceiros, sabe? Porque assim, ó, ela tá começando a se aproximar dele e ela tá começando a sentir alguma coisa pelo teu ex-namorado, a primeira pessoa que tem que ficar sabendo é você. Faltou essa conversa, antes entendeu? do tipo, estamos Sabe? namorando, estou te comunicando que estamos namorando. Não, eu tô começando a gostar dele e eu preciso ser sincera contigo a respeito disso, porque eu não sei como que rumo que isso vai tomar. E ao mesmo tempo, às vezes eu penso, ainda bem que não falou comigo. Porque ia jogar a responsabilidade pra cima de mim. Ah, Eu posso sim. ou não posso? Aham. Tipo, Não é nem se eu jogar a falasse responsabilidade, não, é te comunicar que talvez alguma coisa aconteça, sabe? Mas eu tinha medo que colocasse a responsabilidade, entendeu? Tipo, se a Ana Se não tu permitir. quisesse... Poxa, a Ana não Mas aí quer, que tá, é uma entendeu? história Tipo, que é difícil você não se colocar dos dois lados. Aham, sim. É difícil. E é porque no início eu me coloquei muito como vítima, entendeu? Nossa, como que fez isso comigo, entendeu? Depois, daí na terapia foi tipo, não, vamos sair desse histórico de vítima porque te deixa muito mal também, entendeu? Daí quando começou a sair, eu falei, ok, consigo ver os dois lados. Daí eu me resolvi. Isso é uma coisa assim, acontece coisas com a gente, acontece, né? Aham, Na vida, a gente exatamente. passa e é isso aí. A gente não tem muito controle sobre aquilo, não tem o que tu fazer sobre aquilo, né? Então, bola pra frente e mirar no namorado das amigas, né? Aquele negócio, não fiquem com ninguém, ele é meu ex. Naquela. Ela não tem um ex bonitinho, legal? Ah, não, você tá namorando Agora agora, não, não né? dá, né? Não, Porque agora Mas senão ela assim, dança. eu espero que não, eu termine, Ninguém fica com meu ex. Ninguém fica com meu Entendeu? ex, pelo Como é amor que de é o Deus. nome dele? Deixa longe, tá? Deixa longe. Não apresenta pra ninguém, não apresenta o Não, namorado não. pras amigas. Não Deixa vou Nossa, falar o longe. gente, quanto ele é não, mas eu- maravilhoso. Daquela. Mas assim, eu acho uma coisa muito constrangedora. Eu não conseguiria imaginar, assim, tipo, tô pensando nos ex das minhas amigas, assim, imagina eu ficando com o Caetano. Nossa, não. Eu falo para minhas amigas, não faça isso pelo seu bem. Não é nem por isso, mas é o constrangimento que é você ficar com o ex de uma amiga, gente. É tipo, Ai, Eu Eu acho acho desnecessário. desnecessário. Tem muita é. gente no mundo. Tem muita gente no mundo. Nossa, tem muita gente no mundo. Pô, se aquele ali for o amor da tua vida, realmente...
que azar, né? Que azar da tua amiga, né? Porque tem tanta gente no Mas mundo, eu acho não é que hoje eles possível. estão casados. Morando juntos. Tem dado certo, tem Tem. prosperado essa Ai, relação que bom. aí. Gente É, feliz não incomoda. É verdade. Né? Essa é a máxima. Esse é o Essa é a negócio. máxima. Essa é a máxima. É. Mas a gente pode fazer um 10 coisas que eu odeio em você pra essa sua amiga, né? Odeio em você, roubou meu namorado. Que mais? É vaca. Vamos mudar o poema? Ela nunca chamei de vaca. Não, ela porque é uma coisa sentimental também, né? De ter um histórico. A assim. minha mãe, ela falava, esse relacionamento de vocês duas, quando a gente era muito amiga, é muito estranho. Eu falei, talvez ela tenha sido meu primeiro amor, entendeu? Tipo, de tão amiga que a gente era. Era outra irmã, entendeu? Mas acontece, gente. Eu achei que eu nunca... Que engraçado, eu achei Maturidade, que... né? Da gente entender que as coisas acabam e passam. Exato. A gente também tem essa ideia de amizade muito de adolescente, que é tipo... Não, a gente é amigo de colégio, mas ser amigo pro resto da vida. E com o passar do tempo, tu vai vendo que a amizade também vai amadurecendo. A gente tem que fazer um episódio sobre amizade também. É. Isso eu também Agora e falei na sempre. terapia, tá? De tipo, ai, eu vou pra tal lugar e eu não consigo fazer uma amizade muito... Daí ela falou, não, Ana, quando a gente vira adulto, as amizades também mudam. Por exemplo, hoje tu estuda em tal lugar. Às vezes tu não vai sair com um super amigo de lá, porque vocês já são adultos, já é outro tipo de amizade, entendeu? E daí eu, entendi. Aquela amizade de adolescente, ela se transforma também. Sim. Isso é legal, né? É os ciclos da nossa vida, né? São ciclos e... A gente tá num papo tão legal. Sim, mas e a gente tão falou sobre legal. boy e falou sobre tudo mais, né? Sobre Assim, tudo foi mais. Esse maravilhoso. episódio, ele evoluiu muito mais massa, assim, do que eu achei que ele fosse evoluir. Sim, Só que a gente estourou o nosso tempo de Meu um Deus, jeito de uma que, maneira. assim, olha... Então, o que eu quero dizer? Eu quero te agradecer, Ana, porque as suas histórias foram demais Sim. mesmo. A gente riu e quase chorou com essa última também, né? A gente quer dizer que a gente não deseja o mal da amiga da Ana, tá? Não, nem pra ninguém que a gente falou aqui. Nem pra ninguém que a gente falou aqui Não, hoje, a né? gente não a não deseja ser que mal seja de filha ninguém. da puta, porque eu já falei, né? Quero que o filho da puta se dê mal. A Mas gente se não, não a gente for- não deseja o mal de ninguém, porque a gente tá feliz e gente feliz não incomoda. Mas é isso, gente. Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso Ana. convite. Muito obrigada pelo convite. A de gente verdade. amou as histórias. Se Sim. você gostou, dá o seu like. Se você não gostou, não dá o seu dislike, porque a gente é nova aqui, a gente quer o seu carinho. seja A legal. gente, se você não gostou, o que a gente quer? A gente quer que você vá nos comentários e diga o que você não gostou. Se você tem uma história dessas, também deixa ali nos comentários. Pra quem tiver no YouTube, óbvio, porque tem muita gente que vai estar no Spotify, né? Sim, mas aí vai seguir a gente nas redes sociais, eventualmente. Vai falar também, fazer os seus comentários lá, vai contar suas histórias lá. E a gente vai pro próximo episódio com... E sabem que a gente comenta, critica, a gente quase julgou, né? Mas Mas com você a gente não vai fazer. É pra isso que a gente tá aqui. Gente, obrigada. Tchau, Obrigada quem ficou com a gente Tchau. até aqui. Um beijo.